E após ser acusada injustamente de trair o príncipe Cecil e a sua nação, Charlotte foge da prisão, mas acaba caindo e apagando na floresta, voltando a acordar muito tempo depois, no castelo do Rei Demônio, um ser temido por todos os humanos. Em uma floresta densa, um grupo de homens segue a captura de uma garota, porém um dos homens avisa o resto do bando sobre o perigo de prosseguirem e diz que nas profundezas dessa floresta fica o lar do Rei Demônio, e seria um perigo eles continuarem, pois esse ser odeia humanos. Além disso, o Rei Demônio é violento com qualquer pessoa que se aproxime do seu covil. E bem, os outros dois caras aparecem e alertam o bando sobre terem visto uma mulher perversa, então eles o seguem. Porém, a garota estava escondida atrás de uma árvore e ouve tudo. Nisso ela segue para o caminho oposto ao que eles foram. No caso, ela seguiu em direção ao covil do Rei Demônio, e no caminho, ela se desculpa com a Natália por ir embora sem explicar a situação para ela. E bem, a garota acaba tropeçando e cai no chão, e ao levantar o rosto, ela nota uma casa ao fundo. E no dia seguinte, um garoto lê uma notícia no jornal, onde dizia que uma mulher perversa do país vizinho estava desaparecida, e aparentemente havia fugido para uma outra nação. Nisso, ele sente uma presença e segue caminho até a floresta. Então o garoto nota um grupo de animais reunidos, e achando se tratar de um monstro, ele vai lá conferir o que era. Mas chegando lá, ele se dá conta de que se tratava de uma garota, a garota desaparecida. Então ele percebe que a garota provavelmente estava fugindo de alguém, e não teria simplesmente fugido de casa à toa. Então ele nota um guarda o vigiando e se teletransporta para suas costas, tendo a certeza de que aquele homem era quem a perseguia. E o garoto dá uma bronca nele, pois o guarda o recepcionou de uma forma muito hostil, e ele explica que aqueles teletransportes são uma magia de ilusão elementar. E bem, ao olhar o brasão do soldado, ele nota que são do reino de Nerus, e o garoto questiona o porquê de guerreiros de uma classe tão alta estarem ali, mas o homem não responde nada, e outros soldados o cercam também. Nisso, ele manda o garoto entregar a mulher, e ele explica que ela é uma grande criminosa que trouxe desgraça para a nação deles. E o garoto se pergunta se eles estão falando da garota em seu colo. Então o homem diz que se ele entregar ela para eles, os soldados não irão machucá-lo. Entretanto, se ele mostrar resistência, ele afirma que não terão piedade. Nisso o garoto diz que a sua resposta é não, e um dos soldados tenta atacá-lo pelas costas, mas ele desvia e diz que aqueles homens são muito suspeitos. Em contrapartida, a garota está magra como um esqueleto, e por esse motivo, o garoto explica que fica do lado dela nessa história. Então, o líder do bando diz que o garoto não conseguirá usar suas mãos e manda todos aproveitarem para atacar em conjunto, mas ele usa a magia de amarres de gelo, fazendo com que os homens fiquem presos. Nisso, o líder estranha o fato dele ter feito um feitiço não verbal, e após o garoto revelar seu verdadeiro rosto, o homem o reconhece como o Rei Demônio que mora naquela floresta. Porém, ele diz que não é necessariamente ele ali. No caso, ele estaria usando um feitiço de ilusão fantasma. E após explodir a bola de fogo que estava em sua mão, tudo acaba. Ele diz para a garota que as coisas estão bem agora. E o Rei Demônio questiona os caras sobre o que estava rolando ali. E todos se levantam como se fossem bonecos. E um deles explica que estavam investigando a floresta a fundo, seguindo pelo rastro da mulher desaparecida. Isso o Rei Demônio coloca na mente deles que ela teria sido atacada por um monstro. Então, todos eles deveriam voltar e relatar isso para os seus superiores. E assim eles retornam. E o garoto diz que logo mais eles voltarão a terem plena consciência das coisas, porém não se lembrarão do que presenciaram ali. E bem, ele leva a garota para sua casa e coloca ela para descansar no sofá. Nisso ele fica se perguntando se ela realmente é a criminosa que toda uma nação está procurando. Afinal, ela nem de longe transparece ser tão perigosa assim. Então ele volta a ler o jornal para ver se perdeu algum detalhe da notícia, mas de repente ela desperta e o Rei Demônio pega o chá para servi-la. Em seguida, ele questiona o porquê dela estar desmaiada, e ela explica que se perdeu na floresta e viu a mansão de longe, e nisso tentou alcançá-la para pedir ajuda, porém acabou desmaiando no caminho. E o garoto conta para ela que essa é a mansão da qual ela está falando. Em seguida, ele deixa claro que sabe a identidade dela, ao chamá-la de Charlotte Evans, a noiva do segundo príncipe do reino Nerus. Porém, ela demonstra medo e diz que aquela garota que ele está falando não é ela, mas ele diz que ela não precisa ter medo. E ele explica que é capaz de saber quando alguém está mentindo só de olhar nos olhos, mas ao olhar os olhos da garota, ele diz que não é capaz de ver um traço de mentira neles. Então Charlotte chora de alívio e diz que ele é o primeiro que acredita na palavra dela, e ele pergunta se ela ao menos está se sentindo melhor. Nisso ela diz que sim, e o Rei Demônio questiona se ela poderia falar mais sobre por que ela ter sido exilada. E bem, ela diz que tudo foi muito repentino, e uma memória surge, onde o príncipe Cecil pede para fazer um anúncio antes de começar a festa, e ele chama por Charlotte. Nisso, os convidados conversam entre si e entendem que ele estaria falando da nobre que virou a noiva dele há alguns anos, e já os outros convidados diziam que nem sabiam da existência dessa garota. E bem, todos abrem caminho para Charlotte passar, e o príncipe diz que os atos maléficos
maléficos da garota finalmente vieram ao público. E ao ouvirem isso, todos os convidados voltam a falar sobre aquela fofoca, mas a garota afirma que não tinha relação nenhuma com aquelas acusações, porém ninguém contestou a palavra do príncipe. E após fazer todas as acusações, Cecil finaliza dizendo que Charlotte Evans está presa por traição à nação. E assim, ele cancela o casamento deles e manda os seus homens prenderem ela o quanto antes. E os guardas então levam ela embora. Isso enquanto ela tenta expressar que é inocente, porém não adianta de nada, e ela é jogada em uma cela, onde fica se lamentando por ter sido presa injustamente. E bem, ao ouvir isso, o Rei Demônio percebe que alguém, obviamente, armou aquilo para ela. Ou talvez o príncipe não quisesse mais se casar com ela por ela ser uma bastarda. Mas, além dessas duas hipóteses, ele pensa que também pode ter outra mulher em jogo. Ou seja, as possibilidades são infinitas. E então Charlotte pede desculpas a ele por fazê-lo ouvir toda a sua história. E ela diz estar profundamente agradecida pela ajuda dele. E diz que não irá mais incomodá-lo. Porém, ele questiona se ela é boa de limpeza. E ela diz que sim. Nisso o Rei Demônio conta que é péssimo com isso. E diz que irá contratá-la para trabalhar como empregada doméstica que mora no serviço. E ele diz que obviamente irá pagar ela, além de fornecer toda a sua alimentação. E o Rei Demônio explica que há muitos quartos sobrando em sua mansão, portanto, ele conseguiria abrigar mais pessoas sem muito problema. Mas Charlotte volta a alertá-lo sobre ela ser uma fugitiva, e ela diz que isso seria perigoso para ele também. Nisso ele passa a refletir sobre isso, pois ele se isolou nas profundezas da floresta por não querer lidar com as pessoas, e tê-los vindo em sua porta seria um incômodo. E bem, ele se senta no sofá e conta para a garota que foi traído por uma pessoa também, assim como ela foi. E ela então mostra surpresa em ouvir isso e o chama de senhor. Nisso ele se apresenta como Allen Crawford e explica que há 3 anos ele foi convidado a entrar em um certo grupo e ele só aceitou o convite por achar que seria divertido se aventurar com eles. Porém, quando ele menos esperava, os caras revelaram serem interesseiros, que só queriam usá-lo para quebrar o selo de um templo, para roubar o tesouro que queriam. Ou seja, desde o começo, o grupo só queria usar o seu poder, para depois descartá-lo. E Charlotte demonstra tristeza pela situação dele, dizendo que isso foi algo muito cruel, e ela se questiona de como foram capazes de trair um companheiro, e Allen se espanta com tamanha pureza da garota, pois ela acreditou em sua história sem nem pensar 2 vezes, confiando 100% em sua palavra. Então ele continua a história, se agarrando a ela e dizendo que naquele momento ele não tinha ninguém para o ajudar, e é exatamente por isso que ele afirma que não pode deixá-la ir, pois eles têm muito em comum, e Charlotte diz que é muito grata pela preocupação dele. Entretanto, ela confessa que não quer causar transtorno para ele, e por isso não poderia aceitar sua oferta. E ao ouvir isso, ele decide tentar a última coisa. Ele estala os dedos e diz a ela que acabou de colocar uma maldição mortal em si próprio, e diz que não tirará aquela maldição até ela concordar em trabalhar para ele na mansão. E ele explica que ela tem apenas 3 minutos para se decidir, pois quando o tempo acabar, o coração dele irá parar no mesmo instante. Então Allen diz que ela deve se decidir logo, mas para evitar que ela recuse, ele diz que se ela fizer isso, um civil inocente vai morrer por causa dela. E ele só fez isso pois sabe que pode se dar o luxo de inventar qualquer história, afinal, ele irá acreditar em tudo que ele disser. E isso deixa a garota confusa, pois ele está sendo uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo está com toda uma aura de vilão. Então ele questiona o que Charlotte irá fazer a respeito, pois agora ela tinha apenas 2 minutos e 30 segundos para se decidir. E para pressioná-la ainda mais, ele diz que já está com dificuldade de respirar, e ela fica preocupada, mandando ele cuidar melhor de sua saúde. Então dessa forma, ele conseguiu convencê-la a trabalhar em sua casa. E bem, após um tempo, a casa estava brilhando, e Charlotte vai até Allen dizer que finalizou o serviço. E ao notar toda a organização dela, ele elogia o trabalho, dizendo que ela nem parece uma nobre da família de um duque, mas ela diz que costumava ajudar com as tarefas de casa. E Allen se lembra que ao encontrá-la, ele realmente notou que as mãos da garota eram ásperas, e isso faz acreditar que ela é nobre, sendo somente no título, pois ela parece mais uma empregada. E Charlotte diz que já encerou o chão, enquanto as bagunças ocupavam espaço na casa, Allen diz que já deu um jeito nisso com a sua magia. Mas além disso, ele também ajudou a garota a encerar o chão. Nisso ela questiona se ele de fato precisa dela ali, e ele diz que sim, pois no geral, ele não se lembra de limpar nada quando está sozinho. E bem, ela pede para ele lhe dar mais uma tarefa, mas ele diz que ela pode ficar à vontade para fazer o que quiser até a hora do jantar, pois não há mais nada para ser feito. Então ela pergunta se ele não acha que ela seria capaz de roubar a casa, mas ele diz que não, afinal, não há tanto dinheiro por lá. E nisso, ele se retira, dizendo que ela poderia ler na biblioteca ou mexer no jardim. E ela vai atrás dele, porém ele diz que precisará trabalhar agora, e pede para Charlotte não atrapalhá-lo. E quando ela sai, em sua mente, Allen sente que não pode ignorar alguém com problemas, mas ainda assim, ele continua sendo péssimo em socializar, e para ele, a garota só está em sua casa por se sentir em dívida com ele. Mas Allen acha que logo mais, Charlotte irá se cansar dele e irá embora. E ele diz que na hora certa, talvez deixará uma quantia
quantia considerável de dinheiro em algum lugar fácil. Mas por hora, Allen volta a se dedicar a um de seus poucos hobbies, que ele apresenta como uma pesquisa de teoria mágica, que foi apresentado uns dias antes, e a sua ideia é procurar falhas nela e corrigi-la. E bem, ele conta que em círculos acadêmicos, ele é conhecido como o demônio da caneta vermelha, e isso apenas o deixa mais animado para cumprir as expectativas dele. Ele fica nessa até o fim do dia, e ao se levantar, ele nota Charlotte no chão, e pergunta o que ela está fazendo ali. Nisso ela explica que estava contando os grãos da madeira do assoalho, e isso o espanta, pois o tédio da garota tem que estar em outro nível para ela se distrair fazendo aquilo. E bem, eles vão para o sofá, e Allen questiona se a garota tem algum hobby, mas ela diz que não tem nenhum especial. Então ele pergunta o que ela fazia em sua casa, e Charlotte diz que quando não estava se preparando para ser noiva, ela cuidava da limpeza da casa e consertava roupas, e por isso ela acabava não tendo tempo livre. E Allen fica assustado de como ela consegue falar aquilo dando risada. E bem, ele pergunta o que ela gostava de fazer no treinamento de noiva, mas ela diz que não se lembra de gostar de nada relacionado a isso. Afinal, ela era xingada por qualquer erro que cometia. Nisso ele questiona se ela tem alguma lembrança feliz recente, e Charlotte diz que sim, e conta que há 2 meses, a sua irmã mais nova, chamada Natália, lhe deu uma fruta. Então ela percebe que ele está fazendo uma cara um pouco assustadora, mas ele diz que não é nada, e ele logo se lembra de seus tempos na academia, onde ele se divertia enchendo o saco dos professores com perguntas, ou até mesmo quando ele explodia a sala de aula com poções experimentais, pois sempre tinha um espadachim para lhe divertir nessas ocasiões. E Allen pensa que Charlotte está na fase que mais deveria estar se divertindo, e mesmo assim, ela não demonstra ter experiências divertidas e nem hobbies. Nisso, ele decide que irá ensiná-la as coisas mais divertidas e impróprias daquele mundo, para fazê-la mais feliz. E bem, ele sai para fazer compras, e ao retornar, ele chega com várias coisas, e diz que irá ensiná-la a fazer coisas impróprias que dá prazer e alegria. Então, ele vai até lá e pega em seu rosto, dizendo que está falando do tipo imoral de prazer. E bem, ele diz que ela é uma garota muito pura e inocente, e deduz que ela nunca tenha retrucado a família do Duque. E Charlotte explica que nunca pensou em fazer isso, pois eles sempre foram gentis em deixá-la ficar lá. E vendo isso, Allen entende que a garota os viam como seus mestres e não como sua família. E como isso não é nada saudável para ele, Allen volta a dizer que irá ensiná-la a fazer coisas bem impróprias. E ele explica que Charlotte se tornará uma fera que não controla seus impulsos. Porém, ela diz que está ficando assustada, e diz também que fazer coisas impróprias é algo errado, mas ele a acalma, dizendo que eles não irão fazer coisas fora da lei. Muito ao contrário, Allen diz que farão coisas que até a esposa mais recatada gostaria de fazer. E bem, ela questiona o que seriam essas coisas impróprias que ele tanto fala. Então o garoto estala os dedos e diz que aquela é a coisa imprópria de número 1. Nisso, vários bolos surgem na mesa, mas além disso, ele revela que há muitos outros doces por lá, e diz que aquela será a janta deles hoje. Pois é, um monte de besteira. E bem, ele pega uma garrafa de cerveja e a vira na boca, mas Charlotte o alerta que ele deve jantar primeiro, pois ingerir besteiras assim é uma dieta desequilibrada. E após ouvir a resposta sensata dessas, ele fica com ainda mais vontade de corrompê-la. E ele questiona se a família do Duque a alimentava direito. Afinal, para Allen, ela era tratada como igual apenas em público, pois na realidade, ela era como se fosse uma serva para a família. Então, para animá-la, ele entrega o melhor pedaço de bolo da confeitaria para a garota. Mas ainda que fosse um bolo delicioso, Charlotte resiste à tentação, dizendo que o correto é comer doces depois do jantar. Então Allen pergunta se ela não tem pena do confeiteiro que o fez. Afinal, ela estaria desmerecendo o trabalho dele. Além disso, ele diz que é o chefe dela agora, portanto a garota deveria obedecer às suas ordens. Nisso, Allen diz que o trabalho dela por hoje é comer quantos doces ela quiser, mas ela continua dizendo que aquilo é loucura. Porém, ele diz que se ela não obedecer, irá usar uma maldição mortal nele mesmo outra vez. E isso a deixa com medo, pois a garota já havia dito que ele deveria cuidar melhor de sua saúde. E assim, Charlotte decide obedecer, e diz que irá comer o bolo com muita gratidão. Mas antes a garota pede para ele escolher os doces dele primeiro, pois ficará com os que sobrarem. Porém, ele diz que não gosta de doces. Nisso ela questiona se ele teria comprado aquilo tudo só para ela, e Allen diz que sim. Então Charlotte questiona o porquê dele ter feito tudo aquilo para ela, e ele responde que apenas queria fazê-la feliz, e questiona se ela também não gosta de doces. Mas a garota diz que não é isso, e volta a comer. Nisso Allen pergunta o que ela achou do bolo, e ela responde emocionada que gostou. E aí que ele nota a garota chorando. Então ela explica que está emocionada por alguém estar sendo tão gentil com ela, afinal Charlotte não está acostumada com isso, e ela pergunta se alguém como ela tem o direito de sentir tanta felicidade. Nisso Allen enxuga suas lágrimas, dizendo que aquilo ainda não era felicidade, e ele diz que irá mostrar para ela cada prazer que existe naquele mundo, sem a menor piedade. E ele explica que irá dar ainda mais doces para ela, além de levá-la para vários lugares do mundo, para assim Charlotte se divertir até cansar, e poder dizer que é a pessoa mais feliz do mundo. E ela volta a questionar o porquê dele estar sendo tão gentil com ela, sendo que acabaram de se conhecer, mas ele diz que também não sabe.
sabe. Entretanto, está dando o seu melhor para fazê-la feliz, já que se propôs a isso. E Charlotte diz que não terá como retribuir todo aquele favor, mas ele diz que não precisa, e explica que qualquer coisa ela pode pensar que está sendo forçada a acompanhá-la em seu hobby. Nisso, ela diz que ele é gentil, mas um pouco estranho. E bem, ele dá outros 2 pedaços de bolo para a Charlotte, porém ela diz que não aguenta mais e questiona se ele não irá comer. E embora ele não goste de doces, Allen diz que irá comer com ela, para não desperdiçar. Então a garota diz que será ainda mais gostoso comer o bolo junto com ele. E bem, Allen dá um pedaço de bolo na boca dela. Em seu pensamento, ele reforça a ideia de que não é um cara bom de socializar, mas ainda assim decide que irá fazer um esforço. E no fundo da floresta, brilham os olhos vermelhos de uma criatura desconhecida, que aparenta querer algo com o rei demônio. E bem, ao cair da noite, Allen pensa em como Charlotte era uma estranha para ele até ontem, e volta a se lembrar das coisas impróprias que eles fizeram juntos. E Allen fica espantado com o fato da garota ter ficado tão animada com simples bolos. E ele então se lembra que a garota mencionou que iria comer os bolos aos poucos, pois ele estava os mantendo preservados com magia. Porém, para ele, aquilo ainda era pouco para fazê-la feliz. E Allen diz para si mesmo que precisa proporcionar ainda mais experiências que a garota nunca teve. E ele pensa um pouco e logo decide qual será a próxima coisa imprópria que ensinará para Charlotte. Então o dia amanhece. Após Allen acordar, ele volta a falar do tanto de planos que teve na noite anterior. E isso compensou ele ter ficado a madrugada toda pensando. Bem, ele pega o seu caderno, onde ele anotou várias coisas impróprias a fazerem com ela, e afirma que certamente ele conseguirá fazer Charlotte feliz com todas aquelas ideias que ele compilou. Então Allen começa a rir maleficamente, até que ele nota que só listou no caderno de coisas que ele gostaria de fazer, e isso obriga a pensar em outros planos. E quando ele sai de seu escritório, ele dá de cara com Charlotte, e a garota comenta que ele acordou muito cedo, então ele dá a desculpa de que caiu no sono enquanto estudava, para não contar a ela sobre o caderno que passou a noite toda fazendo. E bem, Charlotte pega ele na mentira e pergunta se ele ficou a noite toda sem dormir por causa do trabalho, e ela diz que percebeu isso ao vê-lo bocejar agora há pouco, e ele então diz que sim, e por isso ele irá voltar a dormir. Nisso, ele a manda tomar café da manhã sem ele, e Charlotte questiona se ela deve acordá-lo para o almoço. Então ele diz que sim, e questiona o que ela estaria fazendo com aquela vassoura. E a garota responde que iria fazer uma limpeza na entrada da mansão. Nisso ele se lembra daquela vassoura que ela está segurando, pois é uma das que ele tem há muito tempo, e por isso está bem acabada. E Charlotte questiona se não deveria ter pego a vassoura, mas Allen diz que não há problema nisso, e diz para ela que Charlotte já limpou todos os lugares que precisava, mas a garota afirma que sente a necessidade de ser mais útil para ele, por conta de toda a gentileza que ele vem dando. E Allen então volta a encará-la, e vê uma garota muito empenhada demonstrando uma vontade genuína de ajudar. Nisso ele decide deixá-la limpar a entrada também, porém ele diz a ela que pode pegar leve na limpeza do dia seguinte, para compensar aquele trabalho a mais. Porém, ela conta que já é acostumada a essa rotina, então Allen percebe que a garota tinha essa rotina de limpeza diária na família que estava, e ele fica sem entender nada, afinal, a família era nobre e possivelmente tinha inúmeros serviçais. Nisso ele sente que a razão deles obrigarem ela a limpar a casa não era nada agradável, e ele entende que a garota era tratada como algo inferior a um servo. Além disso, ela foi exilada de sua nação, acusada de um crime que não cometeu. E bem, enquanto ele fica lá refletindo sobre tudo isso, a garota diz que irá limpar a frente do castelo com o máximo de cautela, para não atrapalhá-la a dormir. Nisso, ele nota que a garota nunca fala mal dos outros, ou mostra um pingo de ressentimento sobre a família que esteve, e nunca falou mal do seu ex-noivo que armou para ela. Então Allen fica sem compreender toda essa pureza, e diz que no lugar dela, ele já teria destruído todos, e teria reduzido-os a pó. Porém, ele deduz que a garota tenha sim ressentimentos, mas não acha que essas pessoas são a causa disso. Fora que ainda que ela tenha algo a dizer, ela certamente não diria em voz alta, por conta do medo. Ou seja, para Allen, a garota tem medo de todas essas pessoas, além de ter uma baixa autoestima. E bem, enquanto ele pensava isso, Allen é capaz de ouvir a voz de outra garota, então ele vai correndo até a porta ver quem é. Nisso, ele se põe frente a Charlotte e explica que ela é a sua nova empregada, e diz que ela é um pouco tímida, porém a garota se joga nela, dizendo que está feliz em conhecê-la, e diz que o lema deles é serem rápidos, seguros e super fofos. Em seguida, se apresenta como Miasha, uma entregadora da logística Satyros. Nisso, Allen explica para Charlotte que aquela garota é responsável por entregar as suas encomendas. Então, Miasha diz ao Allen que não imaginava que ele tivesse tanto dinheiro para ter uma empregada, porém ela diz isso ao chamá-lo de Rei Demônio, e isso deixa Charlotte um pouco assustada, e então ele explica que aquele era apenas o seu apelido. E bem, Miasha olha melhor para a garota, e logo nota que já viu ela nos jornais recentes,
presente. E Charlotte deixa a vassoura cair e fica espantado em ouvir aquilo. Então Allen pensa consigo mesmo que ter aquela reação é o mesmo que entregar que ela de fato é a garota das notícias. E vendo essa situação embaraçosa, ele decide abaixar a poeira, dizendo que pode explicar para Miatia toda aquela situação. Porém a garota diz que não precisa explicar nada, pois ele é o cliente da empresa em que ela trabalha. Portanto, ele vem em primeiro lugar. Então quem ele contrata ou deixa de contratar não é da conta dela. Nisso, ele e Charlotte agradecem ela, e Miatia diz que o reino de Nerus nem está na área de seu serviço da sua empresa. Então Allen pergunta como ela agiria caso eles estivessem consumindo os serviços de sua empresa. E a garota diz que não sabe, mas pela cara dela, Allen dá graças a Deus que eles não são clientes da garota. E após ela entregar a sua encomenda, ele pede para ela levar outro pacote, e Charlotte questiona o que era aquilo. Então ele explica que são poções que ele envia para uma loja na cidade, e Allen pede para que Miatia tome cuidado para não quebrar as garrafas, e ela diz que tomará o devido cuidado, até porque sua poção é excelente, fazendo com que a demanda de seu produto seja muito alta. E o Charlotte comenta que não sabia que Allen trabalhava com venda de poções, e bem, Miatia questiona o porquê dele não ir morar na cidade, afinal, lá ele ganharia muito dinheiro com seus produtos, porém ele diz que há muitas pessoas na cidade. E Miatia diz a ele que Allen deveria sair um pouco e aproveitar mais a vida, pois ele é jovem, mas ele se vira com uma cara de poucos amigos, e diz que aquilo não era da conta dela. Isso a garota quase derruba as garrafas de medo, e comenta que aquela cara maléfica dele que o faz ser chamado de rei demônio na cidade, e ele diz que falar isso de um feiticeiro que mora no fundo da floresta afastada é só o esperado. Nisso lhe vem à mente uma memória, onde 3 crianças chegam próximo do seu covil, e elas comentam que o rei demônio vive no fundo da floresta, e além disso um dos garotos diz que ele enfeitiça qualquer um que se aproxime de sua residência, para torná-la sua marionete. E ao ouvir isso, o garotinho de cabelo grande pede para voltar, pois já está começando a ficar com medo, porém ele é zoado por seus amigos, e eles continuam seguindo em frente, dizendo que irão derrotar o rei demônio, porém ele aparece atrás dos garotos, e alerta sobre aquela região ser perigosa para eles. Mas antes dele terminar de falar, as crianças saem correndo com medo, então ele explica que graças a esse apelido assustador que ele recebeu, várias crianças vão até lá como um teste de coragem, sendo que o esquisitão apenas quer ver pacificamente, sem ninguém para incomodá-lo. Nisso Charlotte entende que esse tal rei demônio de fato é só um apelido que deram a ele, e Allen afirma que sim, e deixa claro que ele é somente um simples feiticeiro. E Miatia diz que embora Allen não goste de pessoas, ele não consegue abandonar alguém quando precisa de ajuda. Nisso ela o chama de senhor bonzinho antissocial, e sugere que ele busque um hobby, ou um objetivo de vida. Então Allen volta a encará-la com seu olhar perverso, e novamente manda ela tomar conta de sua vida. Porém ele interrompe o esporro, e questiona se a empresa dela também lida com compras pelo correio. E ela diz que sim, e explica que a sua empresa vende itens de necessidade diária também. Porém, caso ele queira algo em específico, Miatia diz que poderá pegar para ele qualquer coisa. Então, ela entrega para ele os catálogos, e Allen se sente satisfeito com o bom serviço dela. E então ele lê os catálogos e entrega para Charlotte, e ele pede para ela fazer uma lista com produtos que ela queira, pois ele fará o pedido. Nisso ela faz a sua lista, e agradece Allen, dizendo que um dia irá retribuir todo aquele favor que está fazendo por ela. Porém, ele diz que não precisa, mas Charlotte diz que aquilo já é abuso, afinal, ele já comprou o bolo para ela no dia anterior, e ele diz que está tudo bem, e a manda comprar o que quiser. Então Allen diz que se notar que ela não está comprando tudo o que quiser, ele irá comprar aquele catálogo inteiro, e a forma como ele é extremo em suas decisões a deixa apavorada. E ao ouvir isso, Miatia dá risada, e zoa da situação dizendo que a empregada está tendo que lidar com um baita problemão, e diz a ela que se ela quiser vencer a tirania do rei demônio, ela vai precisar retrucá-lo. Mas Charlotte diz que está em dívida com ele, e com isso, ela não poderia retrucá-lo. Então Miatia diz que se ele fosse arrogante com ela desse jeito, ela já teria dado um soco na cara dele. Então a garota comenta que essa é a melhor forma de esquecer coisas ruins e aliviar o estresse. Então Allen questiona se ela acha aquela uma boa forma de lidar com um cliente fiel. E bem, ele prende a mão da garota e começa a castigá-la. Nisso vem em sua mente qual seria a próxima coisa imprópria que ele ensinaria para Charlotte. E já em outro dia, Miatia aparece com as encomendas que Charlotte pediu e a chama carinhosamente de Lot. Então Allen para e pensa. Então ele entende que Miatia provavelmente já está apegada a Charlotte, e além da encomenda da garota, ela também trouxe o que ele pediu. Ele então abre a caixa e diz que o produto é de qualidade, porém quando Charlotte vai lá olhar o que era, ele fecha a caixa rapidamente, e Miatia questiona o que o rei demônio pensa em fazer com aquilo, e ele diz que irá usar, mas a garota fica sem entender a sua resposta, pois ele é um cara sedentário, então ele explica que aquilo não era para ele, na verdade, era um presente para Charlotte. Então Miatia diz que a garota é mais atlética do que ele imagina, porém ela fica com medo de descobrir qual seria aquele produto. Nisso, ele pede para ela se preparar, afinal, ele pensou em algo que ela com certeza vai adorar, e quando ele mostra o equipamento, era um saco de box, e Charlotte pergunta o porquê ela deveria usar aquilo, e Allen diz que o saco de box irá ser usado para fazer coisas impróprias naquele dia, e Miatia pergunta o porquê dele estar fazendo toda aquela pose para falar, e questiona também se aquela coisa imprópria
própria seria parte de um fetiche dele. E ele então fica sem reação, e Miacha o chama de terrível, pois está planejando fazer coisas com uma garota pura e inocente. Porém, ele diz que não irá fazer nada do que ela estava pensando. Nisso, ele coloca uma luva na mão de Charlotte e a manda dar um soco no saco de boxe com toda a sua força para a desestressar. Então a garota nota que no centro do saco há uma imagem do ex-noivo dela, mas ela abaixa a cabeça, como se não estivesse com vontade para fazer aquilo, e além diz que ela não deve ficar aceitando tudo. Pelo contrário, ele afirma que o correto é ela ter raiva, e ela fica se questionando disso, então ele completa a sua explicação, dizendo que às vezes devemos ser calmos, porém tem ocasiões onde devemos nos soltar, pois senão vai chegar um momento em que vamos desmoronar, e explica que as emoções que ignoramos não somem de nossas mentes, ela continua existindo em algum ponto do nosso coração, até que em determinado momento essas emoções transbordam e nos destroem. Em sua mente, Allen deseja fortemente que Charlotte não passe por isso. E bem, ele diz a ela que qualquer um hesitaria se alguém dissesse para bater em alguma coisa. Entretanto, fazer isso irá logo mais se tornar um vício. E ao ouvir isso, Miacha se questiona do porquê dele falar aquilo com aquela cara de maluco. E bem, Charlotte diz a ele que não poderá fazer aquilo, pois não sente raiva. Então Allen diz a ela que ao procurar por aquela foto do príncipe, ele procurou por vários jornais. Nisso, ele acabou descobrindo que ela foi tratada como uma vilã no reino de Neros. E ele diz que ficou muito puto com isso, pois tiraram tudo dela e pisaram em sua dignidade. Além disso, a proibiram de permanecer em seu próprio país. Então, ao dizer tudo isso, ele questiona o porquê dela não ter raiva. E Charlotte explica que talvez o príncipe tenha uma boa razão para ter feito isso. Então ele questiona se é certo tratarem ela como lixo apenas por terem uma boa razão para fazerem isso. E ele pergunta se ele irá perdoar esse tratamento horrível que deram a ela. Nisso, Miacha vai até ele e diz que está indo longe demais com suas indagações. E Charlotte confessa que não há muito o que fazer, pois ela acredita ter um débito com a sua família por tê-la criado. Além disso, ela diz se sentir mal por causar problemas para o príncipe, por ter sido a noiva dele, e é por esse motivo que ela diz que não tem ressentimentos quanto a esses ocorridos. Então Allen entende que a raiz do problema é muito mais profunda e fica frustrado, pois achava que o seu plano seria perfeito. E ele então explica que pretendia fazê-la perceber o seu ressentimento, para logo em seguida invadir o reino de Neros e revelar os crimes do príncipe. E para finalizar o plano, Charlotte iria revelar que, na verdade, sofreu acusações falsas de crimes, e em seguida iria prender os verdadeiros vilões daquela história, para assim viver feliz para sempre, com a resolução de todos os seus problemas. No entanto, Allen confessa que isso não seria o bastante para curar as feridas no coração de Charlotte, pois ela ainda não consegue encarar os seus sentimentos de forma direta, por conta de já ter se acostumado a guardá-los para si. E se as coisas seguirem nesse ritmo, mesmo que o príncipe seja preso, ela ainda irá se sentir culpada por isso. E bem, Miacha vai até Allen e reconhece que está se metendo demais na vida de seus clientes, porém ela pede para ele deixar aquela história de lado um pouco, e ele diz que concorda em parte com Miacha. Afinal, a dor de Charlotte é muito profunda para ser ignorada, e para ele, não seria uma boa ideia esperar o tempo curar aquela ferida sozinho. E bem, ele vai até a garota e diz que ao invés de bater no saco de areia, agora ela terá que bater nele. Mas é aí que ela fica confusa para valer. Ele se questiona se ela ouviu bem, então volta a dizer para ela bater nele, e Charlotte explica que ouviu claramente o que ele havia dito, e Miacha comenta que não imaginava que Allen curtisse esse tipo de coisa. Mas ele pede para ela não entender errado, pois aquela era mais uma das coisas impróprias que ele tanto falava. Ele volta a pedir para a garota o golpear, e ela volta a relutar, pois ele já fez muito por ela. Nisso ele estala os dedos, ativando uma de suas magias, que faz ela bater nele involuntariamente, e isso a deixa completamente apavorada, pois ela acha que sua luva se mexeu sozinha. Porém, Allen explica que aquilo foi a sua magia em ação, e ele diz que manipulou o braço direito dela para que o acertasse, e diz que tentou reproduzir o soco cruzado de um boxeador profissional. E por fim, ele dá os parabéns a ela, dizendo que aquele soco foi incrível. Mas ao notar que ele está sangrando, Charlotte volta a se assustar, porém ele diz que não é nada demais, e diz também que independente de baterem ou xingarem, ele jamais irá abandoná-la. E ele explica que aquela não é mais a casa na qual ela morava. Ali, ela poderia falar e sentir o que quiser, pois agora Charlotte está livre de qualquer amarra. E ela então dá uma bronca nele, pois Allen a fez dar um soco em seu rosto, apenas para falar aquilo. E ele diz que realmente fez aquilo com essa intenção, e explica que precisou pegar pesado, para assim fazê-lo entender o seu recado. Então Charlotte volta a confrontá-lo, dizendo que aquilo não justificava ele fazer algo tão extremo. E ao ver isso, ele nota que a garota é capaz sim de ficar brava, quando ela quer. E ele diz a ela que um machucado bobo como aquele pode ser curado rapidamente. Então ele se cura na frente dela, e diz que não há algo que não possa ser desfeito, e portanto, ela poderia viver sem nenhum medo. Porém, ainda que ele esteja 100% curado, ela se atém ao fato de que ele se machucou em determinado momento. Nisso ela pede para ele nunca mais fazer algo parecido com aquilo, e ele entende a preocupação da garota. E
e promete não fazer mais esse tipo de coisa. E bem, Charlotte diz que sempre viveu com medo de inúmeras coisas e questiona se as coisas mudaram. Então Allen diz que sim, agora ela não precisaria mais ficar com medo de nada. Nisso a garota afirma que irá se esforçar para isso, mas deixa claro que talvez não consiga controlar todos os seus medos de imediato. Então ela diz que começará a falar o que pensa sem medo, mas Allen diz a ela que não precisa se apressar, pois ele garante que estará ao lado dela, independente do tempo que ela demore. Em sua mente, o Rei Demônio percebe que o desfecho daquilo foi diferente do seu plano inicial. Entretanto, Charlotte ainda poderá recomeçar e enfrentar os seus medos, tendo ele ao seu lado para auxiliá-la no processo. E bem, ele se desculpa com Miatia, pois fez ela entregar o saco de pancada à toa. Afinal, ainda vai demorar para eles começarem a usá-lo, mas ela diz que não tem problemas, e diz que ficará muito feliz se ele continuar usando em serviço de logística Satyros. E ele então diz que já pretendia fazer isso, e pergunta o porquê dela ter dito aquilo. Então Miatia explica que logo mais eles precisaram de diversos produtos, como por exemplo, uma cama de casal, acessórios de bebês e muitas outras coisas. Então ele se questiona do porquê precisaria desse tipo de produto. E Charlotte também não entende essa indireta. E do lado de fora, uma garota surge vindo da floresta, dizendo que achou quem ela procurava. Então, na manhã seguinte, Allen oferece chá e café para Charlotte e pergunta qual bebida a garota quer tomar. Nisso ela responde que irá tomar o mesmo que ele. Então ele diz que irá tomar uma poção nutritiva super especial, que induz a pessoa ao vômito. Então ele volta a questioná-la se Charlotte realmente quer tomar o mesmo que ele. E ao se deparar com algo nojento desse nível, ela decide ficar com o chá mesmo. E bem, Allen diz para ela que já mandou a garota ser mais honesta em suas decisões, mas a garota explica que aqui era apenas uma escolha de uma bebida, portanto não teria tanta importância para ela. Mas ele diz que antes a garota não era capaz nem de fazer uma escolha simples como essa, e Charlotte se recorda que desde quando a família aceitou cuidar dela, a primeira decisão que ela tomou sozinha foi fugir deles. E nisso Allen diz que ela está evoluindo, pois escolher a sua bebida foi a sua segunda decisão tomada por conta própria. E ele diz a ela que se Charlotte quiser fazer algo ou experimentar algo, é só lhe avisar. E bem, uma garota surge do nada entrando pela janela, e Allen questiona de como ela o encontrou. E ela explica que o pólen que tinha em sua carta entregou a região que ele estava morando. Então ela saiu por aí perguntando se as pessoas conheciam um feiticeiro estranho, até que acabou o encontrando. E Allen diz que ela continua cheia de energia para gastar com coisas inúteis. Nisso Charlotte pergunta para ele quem é a garota. Então ela vai até Charlotte e diz que ela quem deveria estar perguntando isso, porém ela se apresenta como uma aprendiz de engenharia mágica e seu nome é Eruka Crawford. E além disso, ela também é a irmã mais nova de Allen. E ele explica para Charlotte que Eruka é sua irmã adotiva e diz que perdeu seus pais quando era muito novo. Nisso, os Crawford teriam a adotado e Eruka seria filha dessa família. Então Charlotte pede desculpas e diz que não queria se intrometer em assuntos particulares, mas ele diz que não se incomoda. Porém Eruka o interrompe e diz que da parte dela há incômodo sim, e pergunta se Charlotte é a namorada dele. Nisso os dois dizem ao mesmo tempo que não. E Allen explica que Charlotte certamente ficaria enojada se achassem que ela namora um feiticeiro estranho como ele. E pelo bem dela, ele diz que negará essa afirmação com toda a sua força, mas ela diz que jamais pensaria algo assim dele. E bem, Eruka concorda com o seu irmão de que isso não seria algo bom a se pensarem dela. Então ela volta a perguntar qual a relação deles dois. E Allen explica que ela é Charlotte Evans, uma criminosa que fugiu da nação vizinha. Então ela tenta o impedir de continuar, mas ele diz que não há sentido de esconder a identidade dela. Afinal, a sua irmã acabaria descobrindo isso em algum momento. Portanto, ele acha melhor ser direto e dizer logo para Eruka. Nisso, a garota entende e o permite continuar. E Allen volta a contar como a encontrou. E por fim, Eruka entende a situação dela e descobre que Charlotte foi exilada de seu país por um crime que nem cometeu. E também fica sabendo que desde então, o seu irmão abriga ela em sua casa e ensina várias coisas impróprias para a garota. E ao descobrir isso, ela diz que sempre achou seu irmão meio idiota. Mas, após entender todo o assunto, ela tem a certeza de que ele é um idiota por completo. Porém, Allen não entende o porquê de sua irmã ter dito isso. E ela explica que ao invés de ficar dando comida para Charlotte e ficar fazendo ela bater nele, Allen deveria ensinar coisas impróprias que as garotas gostam de verdade. E ao ouvir isso, Charlotte se espanta, pois não esperava que esse fosse o problema que Eruka havia detectado. Nisso, ela pega as mãos de Charlotte e se lamenta, dizendo que a vida dela deve ter sido difícil nesses últimos dias. E bem, ela volta a se preocupar com o que Eruka estava pensando dela e questiona se realmente ela acha suspeita, porém Eruka diz que seu irmão confia nela, então está tudo bem. Afinal, ele tem um bom faro para detectar gente ruim. Então Allen pergunta o porquê dela ter ido até lá, e a garota explica que estava pensando em levá-lo de volta para casa, mas ao ver que está tudo bem, ela deixa isso quieto.
e diz que também quer cuidar de Charlotte, por tê-la achado muito fofa. Além disso, Eruka gostaria de poder ensinar as coisas impróprias de verdade para ela, mas ao ouvir isso, Allen diz que aquilo soou como uma piada para ele. Afinal, ela jamais poderia ensinar coisa errada para a Charlotte. Nisso, Eruka questiona o que ele quer dizer com aquilo, e ele explica que ele é a melhor pessoa do mundo para ensinar coisas impróprias para ela. Portanto, Eruka não poderia tomar o seu lugar. Porém, ela pega Charlotte pelo braço e diz que há prazeres femininos que só podem ser ensinados por outra garota. Entretanto, Allen diz que ela não pode competir com ele, pois o cara vive pensando em coisas impróprias o dia inteiro. Então não teria como ela vencer. Mas ela retruca e diz que conhece técnicas que deixaria a Charlotte de pernas bambas. Porém, ela diz que discutir com ele não levará a lugar nenhum. Nisso, Allen propõe uma competição de quem ensina mais coisas impróprias para Charlotte. E a sua irmã aceita a proposta na hora. E bem, ele começa mudando o cabelo dela para a cor preta e explica que aquela é uma magia simples de disfarce. E ele faz aquilo justamente para as pessoas não a reconhecer por lá. Até porque ela é uma fugitiva. E bem, ele explica que assim que chegarem em casa, eles deverão desfazer o feitiço. Mas Eruka diz que ela fica ótima com o cabelo assim. E Allen concorda com isso. Porém, diz que ela fica melhor com o cabelo loiro, pois essa é a cor de cabelo que ele mais gosta nela. E ao ouvir isso, as garotas encaram ele estranho. Nisso, Allen questiona se disse algo errado ou impróprio. E Eruka pergunta se ele já estava tentando ganhar pontos com Charlotte. Porém, ele fica sem entender nada. E a sua irmã decide deixar esse assunto para lá. Além do mais, ela está vidrada em não perder a competição para o seu irmão. Então, ela arrasta Charlotte para outro lugar. E Allen fica se perguntando o que ela pretende fazer. E Eruka explica que irá ter um confronto impróprio com ela, ensinando a garota a se vestir de uma forma mais natural. E bem, eles vão até uma loja de roupas. E Allen já se sente desconfortável de estar naquele ambiente, pois não acha um lugar apropriado para ele estar. Mas ainda assim, ele se mantém firme ali. Afinal, ele não pode perder a competição para sua irmã. Então ele pensa melhor nesse duelo. E se lembra de quando a família de sua irmã o adotou. E se recorda de Eruka tê-lo desafiado para uma partida de xadrez. Porém, ela perdeu. E mesmo assim, Eruka nunca desistia e constantemente o desafiava. Então ele se questiona se aquele era apenas o jeito dela de se aproximar dele. E bem, ela chama a atenção dele e o manda olhar para as roupas de Charlotte e pergunta o que achou. E Allen diz que comparado ao vestido que ela usava quando a encontrou, essas roupas ficaram bem melhores. Porém, ele nota que o vestido é curto demais. Mas sua irmã diz que aquele tamanho era normal. E ao olhar melhor para Charlotte, ele começa a delirar e diz que ela está com uma aparência mais saudável do que antes. Além de ter uma pele mais macia, mas ao notar os seus pensamentos impróprios, Allen dá um soco em seu coração, e Charlotte se preocupa com ele, porém Allen diz que está bem, e diz que só golpeou seu coração para dar uma acalmada nele. Nisso, Eruka chama Charlotte para escolherem a próxima roupa, então ela vai até o seu irmão, e pergunta o que ele quer que ela faça, e Allen diz que quer saber qual é a situação do reino de Enerus. Nisso, ela explica que o seu pai certamente tem amigos nesse reino, portanto ela conseguiria dar uma investigada nisso, e ela pergunta se ele quer que ela investigue o príncipe e a sua família também, porém ele diz que ainda não é hora de fazer isso, e Eruka questiona se ele pretende deixá-los saírem ilesos. Nisso ele responde que de fato tem interesse em saber dessas coisas, tipo descobrir quem armou para a garota e também como ela era tratada na casa do Duque. Porém ele diz que se souber, provavelmente não conseguiria se conter e iria invadir aquele reino, mesmo que Charlotte tente o impedir, e por esse motivo ele decide deixá-los de lado por enquanto. Nisso Eruka o olha fixamente e diz que ele realmente mudou muito, pois antigamente Allen não era de se preocupar tanto com outras pessoas. E bem, Charlotte pede a ajuda de Eruka e diz que não está conseguindo fechar a parte de trás de sua roupa, e ela então a ajuda e apresenta o novo visual de Charlotte para o seu irmão, e novamente ele diz que aquela roupa está mostrando muito do corpo dela, mas Eruka o chama de puritano, e diz que se as garotas não forem mais provocativas e agressivas, elas não ganham as suas batalhas. Porém ele fica sem entender quais seriam essas batalhas que Eruka estava falando, e ela diz que aquela roupa de Charlotte possui uma abertura grande nas costas, e pergunta se ele quer ver, e Allen pede para ela se acalmar, pois ele ainda não havia preparado seu coração para essa cena. E bem, ao olhar, ele fica ainda mais sem reação do que imaginava, pois há marcas de ferida nas costas de Charlotte, e ela questiona se há algo errado, e ele diz que não, e explica que apenas acha que ela combina mais com uma roupa mais fechada, e então ele volta a analisar aquelas feridas, e deduz que pelo formato seriam marcas de chicote, e por conta de não ser marcas profundas, Allen entende que o seu torturador queria apenas causar dor e medo nela, e por ser marca de chicote, elas continuam na pele, mas a dor some no dia seguinte, então ele acredita que Charlotte nem saiba que
que possui aquelas marcas ainda. Então, ele cura seus ferimentos e dá a desculpa que estava arrumando uma costura em sua roupa que estava desfiada, e por ele ter sido capaz de curar os ferimentos com a sua magia simples, Allen acredita que Charlotte provavelmente nunca teria recebido o tratamento médico adequado, e ele diz que está percebendo o rancor que a família possa sentir por ela não ser biologicamente parte deles. Porém, ainda assim, aquelas cicatrizes demonstravam um ódio muito maior do que ele imaginava. Então Allen fica se questionando o porquê eles teriam tanta raiva dela. Nisso, ele se enfurece e diz para sua irmã que mudou de ideia sobre o que havia dito anteriormente, e diz que eles deveriam sim exterminar aquela coisa de antes, e para isso, ele precisaria da ajuda dela, e Eruka se dispõe a ajudá-lo. E Charlotte questiona o que eles iriam exterminar, e Allen inventa que seria uma infestação de tralhas na casa dos pais dela, e Charlotte diz que também não gosta muito de insetos, e Allen compra as palavras dela, dizendo que odeia inseto ao ponto de sentir ânsia de vômito. E bem, Eruka pede para eles deixarem aquela história de lado por enquanto, e diz que agora é a vez de seu irmão escolher a roupa de Charlotte, porém ele se questiona se deveria fazer isso mesmo, e Eruka pergunta se ele iria desistir do duelo, e Allen diz que não desistiria, e na dúvida do que escolher, ele sai pegando qualquer roupa, e dá uma aleatória para Charlotte vestir, e ela fica toda vermelha. Nisso ele repara que estava segurando algo que poderia ser qualquer coisa, menos uma roupa, afinal, não tinha nenhum pano ali praticamente, e ao ver isso, a sua irmã dá uma zoada, o chamando de audacioso, e ele tenta explicar dizendo que eles entenderam tudo errado, e bem, eles saem da loja, e Eruka questiona o seu irmão sobre o que ele ensinaria de impróprio para ela, e Allen explica que irá ensinar a Charlotte a comprar coisas sem se segurar. Basicamente, ele irá ensinar ela a aliviar o estresse fazendo compras, sem nem ao menos olhar o preço do que está comprando. Então Charlotte pede para ele pegar mais leve com ela, porém eles chegam até o lugar perfeito para fazer isso, e pergunta para ela se algo ali a interessa, mas ela fica sem saber o que dizer. Nisso ele pega um vaso com um girassol estranho, e pergunta se ela gostou daquilo, porém só pela cara dá para ver que ela não curtiu muito. Então ele pega um ursinho gigante, e diz que aquele ela com certeza iria gostar, mas Eruka diz que o gosto dele é terrível, então ela começa a escolher o que comprar para Charlotte, e em seguida eles sentam e comentam sobre aquele dia, dizendo que compraram muita coisa. Porém Eruka nota que Charlotte não está com uma cara boa, e pergunta se ela queria comprar mais coisas, e ela responde que é muito pelo contrário, e diz que eles deveriam gastar melhor o dinheiro deles, pois não se sente digna de ter tantos presentes assim. Nisso Allen explica que foi um gasto necessário para ensinar coisas impróprias para ela. Além disso, todas aquelas roupas ficaram ótimas nela, e ao ouvir isso, ela fica sem graça novamente, e ele fica confuso, e pergunta se ela estava com algum problema. Nisso sua irmã o chama de lerdo, e volta a dizer que o gosto dele para compras é horrível, afinal, todas as coisas que eles escolhiam eram sem graça, e isso faz Eruka ter que escolher a maioria das coisas que eles compraram. Mas ele diz que ela só não entende o seu gosto por ser uma criança, e sua irmã usou de volta, dizendo que ele é infantil e não sabe perder. Nisso Charlotte tenta acalmar os ânimos e pede para eles não brigarem, afinal eles são irmãos e deveriam se dar bem, mas Allen diz que aquilo não era uma briga de verdade, era apenas uma discussão entre irmãos, e Eruka explica que eles sempre agem assim um com o outro, e Charlotte diz que ainda assim, lutar não é apenas impróprio, é algo proibido, e pede novamente para eles não fazerem mais aquilo. Então Allen diz que não irá mais brigar com a sua irmã, e ele reflete que se achou demais para Eruka quanto à competição, e nota que está em desvantagem com aquela situação. Porém, como guardião de Charlotte, ele afirma que não poderá se dar ao luxo de perder aquele duelo. Nisso, ele chama elas para fazerem mais compras, e no caminho, Eruka nota um cara com uma cadeira de rodas mágica, e logo se empolga, achando aquilo um máximo. Então Allen chama ela de nerd de equipamentos mágicos, e diz para Charlotte que é melhor deixá-la para trás. Eruka pergunta para o garoto em que loja ele comprou aquele item, e ele responde que fez a cadeira com suas próprias mãos. E bem, ao chegarem em mais uma loja, Charlotte pergunta se Allen estaria procurando por algum acessório, e ele diz que algo ali o chamou a atenção. Nisso ele pega um dos acessórios e diz que combinou com os olhos dela, e na hora de pagar, Allen dá uma moeda de ouro para a atendente, e diz que não precisa de troco, e ele explica que tem como regra pessoal pagar o preço adequado por um trabalho bem feito. Então ele coloca o acessório em Charlotte, e diz que não é grande coisa, mas ela responde que aquele é o acessório que a mais deixou feliz, e ao ouvir isso, o seu coração começa a acelerar, e Allen estranha, pois ele ainda nem havia colocado uma maldição mortal em seu corpo, e já estava sentindo sintomas estranhos. Então, dois marmanjos surgem, e um deles esbarra em Charlotte, e reclama dela estar em seu caminho, a mandando olhar por onde anda, e explica que eles são do grupo Gankatsu. E isso, Allen diz que não conhece o grupo deles, e diz que seria bom se eles pudessem resolver aquele problema de forma pacífica, porém os dois entendem aquilo como arrogância da parte dele. Então Allen entende que aqueles sujeitos só iriam aprender a lição caso fossem punidos, mas em seguida ele se lembra que Charlotte o proibiu de lutar, então ele diz para os homens que a sua companheira estava descuidada e pede desculpas por ela, e ele diz que a perdoa, mas propõe uma condição. Isso Allen pergunta o quanto ele quer de dinheiro, porém o sujeito diz que não quer dinheiro, ele na verdade quer a
para Charlotte por uma noite, pois achou ela muito bonita. E outro colega diz que poderá presenteá-la com acessórios mais caros do que aquele que ela tem no cabelo, mas ela diz que prefere não ir com eles. Nisso, o sujeito diz que ela não precisa ter vergonha, então tenta puxá-la, mas Allen quebra os dedos dele e o amigo do cara decide partir para cima para proteger o seu amigo. Nisso, ele saca a sua espada e os moradores notam que aquela é uma arma mágica e aconselham Allen a correr, mas ele inibe o ataque da espada com as próprias mãos, a congelando e a quebrando, e em seguida ele acerta o marmanjo com um golpe no rosto e diz que se ele ousar tocar em sua amada Charlotte, ele teria sua mão esmagada em 1000 pedaços. E ao verem aquela cena, as pessoas ao redor o elogiam, dizendo que ele mandou muito bem, e Allen agradece por todos os seus aplausos, mas logo se lembra que havia prometido que não brigaria e pede desculpas para Charlotte, dizendo que provavelmente a deixou assustada. Ela diz que realmente não acha certo usar a violência, porém ela entende que Alan estava apenas tentando ajudá-la e diz que jamais teria medo dele. Nisso, ele se sente aliviado e se lembra sobre o que ele pensava assim que a conheceu. No caso, ele demonstrava medo da Charlotte se cansar dele e o deixar, e agora ele está se sentindo aliviado em saber que ela não o odeia. Então ele se questiona se a sua irmã estava falando desse tipo de mudança que ele teve. E bem, ele diz a ela que está viciado em ensinar coisas impróprias para a garota, e do outro lado, Iruka confessa que perdeu o duelo da lição de coisas impróprias. Afinal, se o assunto é amor e romance, só o seu irmão poderia ensinar isso para Charlotte. E bem, um monstro gigante surge atrás dos dois, e ele diz que ficou sabendo sobre o problema que Allen teve com os seus garotos. E bem, o monstro se questiona como deveria punir Allen, e ele começa a caminhar em direção ao monstro, e Charlotte fica preocupada, mas Allen tranquiliza a garota, dizendo que irá resolver aquela situação. E ele então para na frente da criatura, e pergunta se ele seria o Megath, e o monstro responde que saber o seu nome não fará diferença para Allen. E com essa resposta, o Lorde Demônio entende que está falando com o próprio Megath, e comenta que eles não se veem há uns 7 anos. Porém, o monstro se enfurece e diz que não se lembra de conhecer um humano como ele. Então Allen se apresenta como um conhecido da Academia Mágica Athena, e ao descobrir que ele se tratava do grande rei demônio, Megath se ajoelha e se desculpa por sua grosseria. E Allen sinistramente coloca o monstro em dúvida, dizendo que não sabe se aceita ou não seu pedido de desculpas, e os discípulos do monstro ficam sem entender nada e mandam o Megath agir. Afinal, na cabeça deles, Alan seria um fracote para o chefe deles, porém o monstro manda os dois calarem a boca, para não provocar ainda mais a ira do Lorde Demônio. E nisso, Charlotte questiona o que está acontecendo ali, e Iruka explica que o pai deles é o diretor da Academia de Magia do país, e diz que o seu irmão se formou na academia aos 12 anos, sendo ele o formando mais jovem da história da instituição. E após isso, ele ainda virou professor, e ao ver tudo isso, Charlotte se espanta e finalmente entende o porquê de Megath estar com tanto medo. Nisso, a criatura volta a implorar por perdão de Allen e diz que não tinha intenção de fazer nenhuma maldade prejudicial a ele. E bem, Charlotte ouve o monstro chamando Allen de Grande Rei Demônio e fica confusa quanto a isso. Iruka explica que esse era o apelido dele, e Allen diz que há muito tempo ninguém o chama desse jeito, e isso sou nostálgico para ele. E bem, ele pede para Megath levantar a cabeça, pois ele não o incomodou. Porém, Allen volta a fazer uma expressão sinistra e diz que os seus subordinados incomodaram alguém que ele gosta muito, mas na hora de descrever o que Charlotte seria dele, Allen trava e fica sem saber o que dizer. Nisso, vários adjetivos passam pela sua cabeça e ele diz que ela é uma mulher preciosa para ele. E bem, no dia seguinte, as garotas notam Allen empurrado e Iruka pergunta para ele o que está acontecendo. Nisso, ele questiona quando elas teriam ficado tão próximas. Iruka começa a entender melhor o que está acontecendo e sugere que tenha acontecido algo envolvendo ele e Charlotte, e isso deixa Allen espantado, porém sua irmã diz que nada o preocupa tanto quanto Charlotte, e por isso foi fácil descobrir o que estava acontecendo. E Miatia pergunta se eles haviam brigado, mas Allen diz que não, pois se fosse esse o problema, seria mais fácil de resolver. E bem, ele se recorda da garota ter recusado seu pagamento por trabalhar na mansão, e Allen explica para Charlotte que já faz um mês que ela está trabalhando ali, portanto já estava na hora de receber o seu pagamento, mas ela diz que a única coisa que faz é limpar a casa, e por isso ela não sente que é útil bastante para ser paga. Mas ele diz que além de limpar a casa, ela também cuida muito bem de jardim, e tudo isso faz com que Allen tenha prazer em ficar naquela casa. Então ele volta a reforçar a ideia de que Charlotte é sim digna de receber o seu pagamento, e após ele insistir muito, ela finalmente aceita. Ele pergunta se a garota tem algo em mente que queira comprar, e ela apenas diz que gostaria de ir à cidade sozinha. E é isso que está o preocupando até agora. E Allen diz que deixar ela na cidade sozinha é o mesmo que jogar um pedaço de carne numa jaula com feras.
palavras. E bem, enquanto Allen falava, as garotas simplesmente não estavam nem ouvindo mais. Nisso, ele chama a atenção delas, e sua irmã diz que não esperava aquela atitude de Charlotte, porém em sua cabeça, a garota iria se segurar por medo de ser descoberta, pois se isso acontecesse, Allen acabaria tendo mais trabalho. Então ele explica que isso de fato ocorreu, pois a garota recuou logo em seguida, porém ele havia garantido a ela que pudesse ir com segurança para a cidade, pois se ele usar a sua magia, ela não teria problemas. Nisso, ela continuou com a ideia de ir sozinha para a cidade, e Allen diz que não teve como negar isso a ela, pois não teve coragem de ferir os sentimentos de Charlotte. E mesmo que aquele tenha sido o primeiro desejo dela, ele ainda está preocupado com isso, mas a sua irmã responde que essa angústia dele dá para ser resolvida facilmente. Enquanto isso, Charlotte caminha pela cidade alegremente, pois ainda não acredita que está lá. E bem, os três estavam de longe vigiando ela, e por algum motivo, Allen não tinha pensado nesse plano genial antes. Charlotte então pega o seu mapa, e isso deixa ele orgulhoso, pois a garota está fazendo as coisas do jeito que ele ensinou. E bem, Iruka questiona o porquê de Charlotte querer ir à cidade, e Allen diz que ela queria comprar algo, mas ele diz não saber o que. E ele diz que tentou perguntar, mas Charlotte se negou a dizer, pois era um segredo, e isso o deixou muito orgulhoso. Afinal, se ela já tem segredos, é sinal de que ela está amadurecendo e moldando a sua própria personalidade, e ele deseja que ela continue assim, sendo mais assertiva e causando ainda mais problemas para ele. E ao ouvir isso, Iruka sente repulsa dos pensamentos de seu irmão. Enquanto isso, Charlotte olha o mapa com uma feição estranha no rosto. Nisso, Allen pergunta se as garotas também repararam algo estranho nela, e Iruka sugere que ela possa ter errado o caminho, e ele diz que isso seria um problemão. Nisso, Miatia diz que as coisas poderiam ficar perigosas para o lado dela, então Allen questiona ela sobre o que Miatia está falando, e ela explica que se Charlotte continuar indo na direção que está seguindo, ela acabará entrando no distrito Meards, um local não muito seguro, e ela explica que aquele distrito é controlado por um grupo chamado Serpent Fang, e cujo líder é um homem chamado Grods, que usa uma serpente em seu pescoço. Nisso, Iruka pergunta ao seu irmão o que eles deveriam fazer, e sugere que ela vá até Charlotte e finja que a viu por coincidência, porém Allen se recusa a fazer isso, pois a garota finalmente está tendo sua primeira aventura sozinha. Portanto, ele não quer jogar um balde de água fria na cabeça dela. E bem, ele se lembra que tem um compromisso naquele momento, e diz que irá deixar aquele problema para elas resolverem, como acharem melhor. E após isso, Miatia diz que Charlotte está indo até um local perigoso, e Iruka questiona de qual mapa a garota estaria seguindo. E bem, Miatia diz que se ela continuar reto e virar à esquerda, ela finalmente dará de cara com o distrito Meard, e de fato é o que a garota faz. Nisso ela se surpreende por Groot e o seu bando, e os dois se preocupam, pois deveriam intervir na situação quanto antes, mas quando elas iam agir, os homens começam a comemorar a chegada da garota ali, e aparentam já estarem esperando por ela, e Groot agradece ela por ter vindo de tão longe apenas para visitar o distrito. Ao ver isso, Iruka pergunta o que está acontecendo, mas Miatia não faz ideia também. Nisso, Allen aparece atrás delas, e sua irmã pergunta onde ele estava. Ele responde que foi até o distrito antes dela, e deu um corretivo nos homens, mandando eles serem gentis com Charlotte quando ela chegasse. Então, elas entendem o porquê deles estarem todos machucados. E bem, Charlotte também nota os ferimentos deles, e tira da bolsa 2 poções mágicas, e diz que eles deveriam usá-las. Nisso, Grove chora emocionado, e agradece a gentileza da garota. E todos se ajoelham para reverenciá-la como uma deusa. Então, o líder do distrito promete que irá mudar o seu estilo de vida a partir daquele dia. Os subordinados entram na onda. Porém, quando Charlotte vê aquela cena, ela manda todos se levantarem. Enquanto isso, Allen fica escondido, observando e se surpreende de como a Charlotte consegue ganhar a confiança das pessoas tão facilmente. E bem, Grove muda de assunto e pergunta qual é a relação dela com o grande rei demônio. No Charlotte se espanta em descobrir que eles também conhecem o Allen. Porém, os subordinados dizem que só conhecem uma parte dele, no caso, a parte punitiva. Mas antes que pudessem falar algo, o rei demônio os proíbe, dizendo que se abrirem a boca, eles irão se ver com ele. E bem, Iruka comenta que os homens foram muito bem ameaçados, mas Allen explica que apenas mostrou a eles o que a sua magia é capaz de fazer. Enquanto isso, Charlotte tenta descrever a sua relação com o rei demônio, e explica que ao se conhecerem, ela já não tinha uma casa para voltar. E mesmo com tudo isso, ela diz que o rei demônio foi gentil com ela, oferecendo casa e um trabalho para a garota. E levando tudo isso em consideração, ela diz que ele soa como seu mestre. E ao ouvir isso, Allen diz que essa definição pareceu muito imoral e obscena. E bem, eles questionam se Charlotte não estaria sendo enganada ou ameaçada por ele de alguma forma. E Grove diz que só de pensar nela com o rei demônio, ele já sente que existe algo de criminoso nessa relação. E embora Allen fique furioso com isso, ele diz que os homens têm razão de pensarem assim. Afinal, ele é um rei demônio capaz de assustar até mesmo bandidos. Já Charlotte, ela é uma deusa que é gentil com qualquer pessoa. Nisso, ele chega à conclusão
de que a garota é boa demais para estar ao lado dele. Mas a garota diz a eles que Allen é uma pessoa muito gentil e diz que deve estar havendo algum mal entendido ali. Nisso, eles ficam incrédulos de como o Rei Demônio poderia ser uma boa pessoa. E Charlotte diz que além disso, ele também ensina coisas impróprias para ela. E quando eles ouvem a garota dizer isso, todos ficam em choque. E Charlotte continua falando e conta de uma vez que eles fizeram coisas imorais a noite inteira. E a garota relata a experiência como algo vergonhoso de se fazer, mas diz que foi uma noite muito divertida. Nisso, até as outras garotas queriam saber o que os dois fizeram. E Allen explica que passaram a noite jogando videogame e comendo salgadinho. E diz também que irá proibir Charlotte de falar essas coisas em público. E bem, ela se despede de todos, e Allen suspira aliviado, dizendo que as coisas estão dando certo por enquanto. Porém, as garotas comentam que Charlotte está adentrando o distrito ainda mais, e explicam que por lá tem grupos ainda mais perigosos. Mas Allen diz que eles não precisam se preocupar com nada, afinal, ele está ali, e se precisar, Allen tomará conta do distrito todo apenas para proteger Charlotte. E ele explica que a máfia de marionete é um grupo fácil de derrotar, afinal, basta ele se atentar aos dedos de quem está controlando a marionete. Além disso, ele também conseguiria passar pelo lobistão sem muitos problemas. Já os epitáfios de ouro, eles seriam aniquilados pelas próprias garotas, pois eles são clientes chatos que costumam mandar reclamações extensas sobre os produtos de Miatia, e com isso, eles derrotam facilmente todos os inimigos daquela cidade. E Eruka fica despreocupada agora, pois nada irá ameaçar Charlotte, e ela diz que eles nem precisariam ficar de olho nela agora. Além disso, Eruka diz que a garota não quer que ele saiba o que ela vai comprar, e Miatia se dispõe a vigiá-la sozinha, caso ele ainda se preocupe, pois dessa forma, eles poderiam esperar até Charlotte fazer as compras e voltar, e Allen aceita a ajuda, mas meio relutante, afinal, ele queria estar vigiando ela com seus próprios olhos, para saber o que ela iria comprar. E bem, após se afastarem do distrito, Eruka se questiona se Charlotte já acabou o que tinha de fazer. Nisso, Miatia aparece para dar a resposta, e afirma que a garota já finalizou as compras sem problemas. Então, Allen a parabeniza pelo bom trabalho, e pergunta se Charlotte ficará bem mesmo sem Miatia vigiando. E ela diz que sim, e explica que a garota encontrou uma conhecida por lá. E bem, Allen chega no ouvido dela e pergunta o que Charlotte comprou, mas Miatia diz que não viu o que era, pois sentiu que seria falta de educação fazer isso. E enquanto eles conversam, Eruka nota a Charlotte voltando, e com ela vem uma outra garota. Nisso, Allen a reconhece como a dona da loja de acessórios de cabelo, e ela diz que ele é mesmo incrível, mas ao ouvir isso, ele fica todo confuso, pois não sabe do que ela está falando. E Charlotte explica que toda a cidade estava falando dele, dizendo que o Rei Demônio deixou as ruas mais seguras. Afinal, ele acabou com todos os aventureiros delinquentes que só causavam um problema para todos. E ao acabar com eles, o Rei Demônio teria ajudado toda a população local. Nisso, Eruka diz que ele ajudou muito todo mundo, mesmo sem perceber. E a dona da loja diz que foi até ele para agradecê-lo em nome de toda a cidade. Porém, na cabeça dele, Allen só fez aquilo para proteger o bem-estar de Charlotte. E ele diz que não imaginava que outras pessoas o agradeceriam por isso. E bem, ele diz à moça que não precisa lhe agradecer por aquilo, e explica que só fez o que fez por questões pessoais. E nisso, ela diz que ele é um cara interessante, e diz também que Charlotte tem sorte de tê-lo como namorado. Porém, Allen entra no meio da conversa e diz que eles não são bem assim. E bem, após isso, a dona da loja explica que tem que voltar para o seu comércio, e Charlotte agradece por ela tê-la acompanhado até ali. E quando ela vai embora, o Rei Demônio pergunta como foi a compra, e ela diz que correu tudo bem. E ao pegar as suas compras, Eruka nota que são compras da loja que abriu recentemente por ali, e Charlotte diz que aqueles presentes são para Miatia e para ela. Nisso, as garotas ficam muito felizes, mas Miatia diz que aquele era o primeiro salário dela, e pergunta se ela não teria problema em presenteá-las mesmo assim. E Charlotte diz que elas a ajudam muito, portanto, merecem aqueles presentes. E bem, Allen espuma de inveja e pergunta se ela não comprou nada para ele também, e ela explica que procurou por algo que ele pudesse gostar, mas no fim, ela não tinha ideia do que o agradaria, e ele diz que se o presente fosse dela, qualquer coisa iria agradá-lo, mesmo que fosse um cartão postal ou algo do tipo. Nisso, ela se desculpa com ele e se lamenta por não ter dado mais atenção a isso, mesmo devendo muito a ele. E ao ouvir isso, ele diz que não estava a culpando, e Charlotte diz que desde quando se conheceram, ela só recebe coisa deles, mas nunca soube do que ele gostava de verdade. Porém, ao olhar para a capa dele, ela nota que está meio desgastada e pede para consertá-la para ele, e pede também para que ele conte as coisas que ele gosta, para que assim ela possa presenteá-lo de forma apropriada da próxima vez. E bem, ele nota que é um sentimento crescendo em seu peito, e sente que o tempo que eles passam juntos está se tornando mais valioso do que qualquer presente que ela pudesse dar a ele. E no dia seguinte, o Rei Demônio
leva Charlotte para a região Yunoha, e no caminho, eles comentam sobre o dia estar muito bonito, para fazer um passeio, porém 2 pessoas param no horizonte e os observam de longe. E na noite anterior a esse dia, Charlotte comenta com Allen que leu o livro que ele havia lhe indicado, e ela conta que a Academia Athena também é mencionada no livro, e ao ver as imagens do local, ela se impressiona com a magnitude da academia. Nisso, Allen questiona se tem algum outro lugar que ela queira ir, e ela diz que sim, porém Charlotte de início se recusa a dizer qual seria o lugar, pois não se sente bem em receber uma viagem tão longa, sendo que ela dá muito trabalho para ele. Mas Allen manda ela não se segurar e decidir logo um lugar para eles viajarem. Então ela diz que o tempo que passa com ele na mansão já é mais do que suficiente. Além do mais, Charlotte afirma que poderia acabar perdendo a graça fazer coisas impróprias todos os dias. E ao ouvir isso, ele a entende. Afinal, o seu único desejo é que ela tenha alegrias e experiências que nunca teve. Então ele pergunta se ela ficaria feliz caso eles fizessem uma viagem. E ela diz que sim. Nisso, Allen afirma que é isso que ele quer. Portanto, eles deveriam fazer essa viagem para saborear a comida local de determinada região ou fazer um tour pelos pontos turísticos. Então ele a segura sutilmente pelo queixo e a manda dizer logo para onde ela quer ir. Mas ela insiste em ficar quieta. Nisso ele decide apelar e ameaça colocar novamente a maldição mortal em seu corpo. E no meio da conversa, Miyate aparece por lá e diz ter uma entrega especial para eles. E quando ele pega a carta, ela conta que ali tem uma viagem para 2 pessoas à região de Yunoha. Nisso, eles seguem em viagem já na manhã seguinte. E Charlotte comenta que não está acostumada com aquele campo plano, pois no reino de Nerus só tinha montanhas, portanto, ela não está acostumada com aquele tipo de paisagem. E ela explica que quando fugiu dos guardas que queriam capturá-la, ela acabou se escondendo em uma carroça. E embora ela tivesse acesso à vista dos campos, ela não podia se dar ao luxo de contemplar a paisagem, pois tinha que se concentrar em fugir. Mas Allen a tranquiliza e diz que os cartazes de procurada provavelmente não chegaram àquela área rural. E Charlotte diz estar muito feliz por poder sair sem precisar se disfarçar. E quanto ao Allen, ele comenta que os moradores da cidade foram bem atenciosos ao prepararem aquela viagem para eles. E por falar nisso, ela pergunta se ele realmente está bem em ter escolhido ela para fazer a viagem, pois em sua mente o melhor seria ele ter chamado a Eruka. Porém, Allen explica que ela já tinha coisas para fazer. No caso, ela iria investigar aquela coisa em Nerus que ele havia mandado. Então nos é revelado que aquelas 2 pessoas de diante eram justamente a Eruka e a Miyate. E Eruka diz que a distância que os dois têm um do outro a irrita, e o que ela quer é ver eles dois se aproximando cada vez mais. E quanto a Miyate, ela revela que tirou um dia de folga do trabalho justamente para ver isso. Enquanto isso, Allen sente um calafrio misterioso na espinha. Nisso, Charlotte pergunta se ele está bem, mas logo em seguida, ele já muda de assunto e diz que eles deveriam estar próximos da pousada. E ao olhar a pousada, ela comenta que viu esse lugar no livro que ele havia recomendado. Nisso, Allen pergunta se era esse o hotel que ela queria ir, e ela timidamente responde que sim, mas ele percebe na hora que ela está mentindo. Então ele começa a procurar no livro mais alguns lugares, na esperança de acertar o lugar que ela realmente quer ir. Mas ela pega o livro e pede para ele parar, e ela revela que o lugar que quer ir é constrangedor, pois é um lugar que apenas crianças desejam visitar. E com isso, ele começa a pensar melhor qual lugar ela estaria falando, porém ele promete a ela que vai tentar parar de adivinhar o lugar. Mas antes disso, ele informa que é legal fazer as coisas que não podia fazer quando era criança, mesmo já sendo adulto. Além do mais, isso também entra na categoria dele de coisa imprópria. E Allen também afirma que não riria dela por querer ir a um lugar infantil. Nisso, ele manda ela falar qual lugar ela quer ir somente se ela se sentir à vontade. E bem, eles chegam ao hotel, e Allen já chega perguntando das fontes termais, e a recepcionista informa que elas já estão abertas, e pelo horário, elas também estão menos movimentadas. Então ele chama Charlotte para ir lá antes de passar no quarto. E no caminho até lá, a recepcionista diz estar muito feliz por eles terem escolhido o hotel deles para passarem a lua de mel. Mas ao ouvir isso, os dois ficam sem reação, e ela logo entende que eles não são casados, mas sim namorados. Porém, Allen diz que eles também não namoram, então a recepcionista fica sem entender nada. Afinal, o pacote que eles compraram era para casais. Nisso ele percebe que foi enganado por Miyate, e os dois ficam de canto apenas observando o caos. Enquanto a Eruka, ela fica ansiosa para descobrir o que seu irmão fará perante aquela situação. E a recepcionista explica que se eles não estiverem contentes com o plano, ela pode alterá-lo. Porém, ela afirma que esse é o plano mais caro do hotel, portanto é certeza que a companheira dele iria gostar. Nisso, Allen confirma que eles ficarão com o plano de casados mesmo. Então, ela lhes oferece uma bebida de casal. E Eruka se empolga para ver o seu irmão dividindo a bebida com Charlotte em um momento fofo e meloso. Porém, ele apenas vira a bebida sozinho, pensando em evitar fazê-la passar por esse constrangimento. Em seguida, a recepcionista leva eles até a área de fontes termais. E Allen sente que esse é o momento para ele entrar na água e relaxar, para esquecer essa sensação esquisita que ele sente no peito. Mas a recepcionista quebra suas pernas, pois ela revela que aquele era um banho de homens e mulheres. Ou seja,
seja um banho misto, mas eles devem usar roupas de banho. Nisso, ela leva Charlotte para escolher um biquíni. Enquanto isso, Allen vai para as fontes termais e sente que eles fizeram certo em não dividir o banho, pois dessa forma eles conseguem otimizar melhor o espaço. Porém, ele fica se perguntando o que acontecerá quando ele ver Charlotte de biquíni, mas logo em seguida ele se acalma e diz que qualquer coisa basta ele parar seu coração com algumas porradas. Então ela finalmente aparece e quando ele a olha, Allen diz que nem precisará parar seu coração, afinal ele já parou sozinho. Mas Charlotte sente que aquelas roupas não combinaram muito com ela, porém Allen afirma que ela ficou ótima naquilo. Nisso, ele muda de assunto e a chama para se divertirem nas atrações do hotel, até que chega o fim da tarde e eles apreciam o pôr do sol em uma das fontes termais. Enquanto isso, Iruka fica atrás deles, implorando para que eles façam os atos impróprios. Afinal, para ela, esse é o prato principal da viagem. E Charlotte comenta que ir a uma fonte termal é uma experiência muito boa, mas Allen diz que essa não é a única maneira de aproveitar uma fonte termal. Então a recepcionista traz o sorvete que ele pediu, e Allen explica que tomar sorvete ali é algo impróprio e exclusivo das fontes termais. E para melhorar a brincadeira, ele usa uma magia de gelo no sorvete, para evitar que ele derreta com o calor da fonte. E ao ver isso, Iruka se decepciona, pois achou que eles iriam fazer algo ainda mais impróprio. Então o jovem vai até o Rei Demônio e pede para ele colocar aquele mesmo feitiço no sorvete do seu irmão. Nisso, Allen aproveita que está de bom humor e decide colocar esse feitiço para todo mundo. E após isso, a recepcionista agradece ao Rei Demônio, pois graças ao feitiço dele, as vendas do sorvete triplicaram. E então ela pergunta se ele já tem algo em mente para ir no dia seguinte, pois caso eles ainda não tenham, ela se propõe a tornar a experiência deles mais especial. Nisso, Allen pede uma recomendação de algum lugar para ela, e a recepcionista começa a dar várias dicas de lugares, e diz que eles podem observar fenris, mas ao ouvir isso, Charlotte fica na dúvida do que seria, e Allen explica que eles são criaturas nobres e pacíficas, mas a recepcionista informa que esse é o pior momento para eles irem lá, pois eles estão em época de criarem seus filhotes, portanto, eles não descem das montanhas. Porém, ela recomenda eles irem ao zoológico mágico de Yunoha, e ao ouvir isso, Charlotte sem querer deixa escapar que gosta muito de zoológicos, então eles vão ao quarto. Mas chegando lá, eles encontram a cama toda decorada com tema de casal. Enquanto isso, Iruka fica da parede ouvindo tudo, e Miyate afirma que por eles estarem dormindo na mesma cama, não tem como não rolar nada, mas Allen apenas diz para eles dormirem. Nisso, ele se lembra que aquela é uma cama para sonhar feita pelo demônio dos sonhos. E quanto a Charlotte, ela se desculpa por estar fazendo ele passar por aquilo, mas Allen diz que também está interessado em dormir naquela cama. E enquanto eles tentam dormir, Charlotte comenta sobre ser difícil pegar no sono com aquelas circunstâncias, e Allen pergunta se ela já havia pensado no que sonharia, e ela responde que vai sonhar com a sua mãe. Nisso ele decide usar um feitiço de hipnose para fazê-la dormir logo. E ao se ver olhando muito para ela, Allen também usa esse feitiço nele, e acaba fazendo até as Stalkers dormirem. E no dia seguinte, Charlotte relata que conseguiu sonhar com a sua mãe, e diz que falou bastante sobre ele para ela. E enquanto isso, a recepcionista flagra Iruka e Miyate caídas no chão, e no topo de uma colina, um ser questiona se Allen realmente será capaz de proteger a Charlotte Evans. E bem, no dia seguinte, Allen leva ela para o zoológico mágico de Yunoha, assim como ela queria, e ela questiona se não teria problema para ele atender um pedido egoísta dela, e ele diz que está tudo bem. Então Charlotte diz que quer ir para a área onde pode fazer carinho nos animais, pois quando era mais nova, ela sempre quis ir para um lugar desses. Nisso, ele se apressa para eles irem aproveitar o zoológico, e Allen diz que ela pode pedir o que quiser e ele irá comprar, mas ela se recusa a abusar da boa vontade dele. Então Allen ameaça novamente a jogar uma maldição em si próprio. Nisso, ela pega 2 tiaras de animais e pede para eles usarem juntos. Enquanto isso, um grupo de animais se reúne para dar início a uma batalha decisiva. Ao chegar na área que Charlotte queria ir, Allen nota que ali também abriga capivaras do inferno, uma besta mágica feroz, e que são capazes de destruir uma montanha quando estão com fome. Mas uma das moças que trabalham por ali diz que eles podem ficar tranquilos, pois no momento, as criaturas estão descansando nas profundezas da floresta. E quanto a Charlotte, ela continua vendo os animais fofinhos e fica encantada com eles. Nisso, Allen a lembra de que ela ainda nem fez carinho nos animais. Além do mais, ele diz não ver nada demais em criaturas mágicas, então ela vai até os animais para acariciá-los, e Allen vai até os bichinhos e se comunica falando a língua das criaturas mágicas, e ele explica que a sua companheira gosta bastante deles. Nisso, Allen pede para eles irem brincar com ela, e em troca, ele comprará a comida que eles quiserem. Nisso, os animais vão para cima dela junto com outras criaturas mágicas, e após saírem de lá, os animais continuam apaixonados por ela, e ficam com ciúmes em ver Allen ao lado da dama deles. Então ele se lembra que já viu outras criaturas mágicas apaixonadas por Charlotte. Ele diz a ela que nesse mundo há vários tipos de magias e habilidades especiais, e algumas delas são talentos natos, e Charlotte questiona se isso explica o porquê
dele ser tão bom com magia, e ele confirma que sim, e quanto a ela, ele informa que talvez Charlotte tenha o talento para ser domadora de criaturas mágicas, afinal, ela foi capaz de encantá-los sem muito esforço, então ele se questiona se isso também explica o fato dos delinquentes da cidade terem se encantado por ela, pois os domadores mais talentosos conseguem domar e controlar bestas de alto níveis como Fenrir. No entanto, ele nunca viu um humano ser domado por essas habilidades, então a garota diante vai até eles e pergunta se eles seriam domadores de criaturas mágicas, e Allen pergunta se aconteceu algo. Nisso, ela os leva até um outro local, e um senhor reconhece Allen como filho do Crawford e diz ser o diretor daquele zoológico mágico, e ele revela que está precisando da ajuda deles com um Fenrir que aparentemente levou um tiro do caçador, e ele informa que por aquele ser o primeiro Fenrir que eles pegam, ninguém da equipe consegue se comunicar com ele, e por isso eles não conseguem usar a magia de cura no animal. E quando Allen vai tentar falar com o Fenrir, ele se zanga e demonstra não estar a fim de conversa. Nisso o diretor diz que nenhum domador de sua equipe está à altura de lidar com o Fenrir, e para piorar as coisas, a garota retorna e diz que a mãe do animal está indo para lá. E ao ouvir isso, todos ficam apavorados, pois eles haviam usado a magia para apagar os rastros do filhote. No entanto, a mãe dele era uma Fenrir de alto nível e pôde localizar seu filho mesmo assim. Nisso, Allen deduz que um Fenrir de mais de 100 anos poderia facilmente destruir uma cidade inteira se quisesse. E embora eles estejam ferrados, ele acredita que devolver o filhote seria uma péssima ideia, pois aos olhos da mãe dele, eles seriam sequestradores. Além do mais, o filhote está ferido, e isso aumentaria a suspeita sobre eles. Nisso, ele decide parar a mãe do filhote por conta própria, e Allen pede para que evacuem todos do zoológico. Então Charlotte se lembra que ele havia dito sobre ela ter talento para domar criaturas, mas ele a corta na hora e diz que é perigoso ela tentar qualquer coisa. Porém, Charlotte insiste e promete recuar se as coisas ficarem perigosas, e ao ver a determinação dela em passar por cima do seu não, apenas para salvar os outros, ele resolve deixá-la fazer o que achar melhor, e o diretor também lhe concede permissão para falar com o filhote de Fenrir. Afinal, ele já não tem outras alternativas. Enquanto isso, a sua irmã e Miatia são avisadas sobre a chegada do Fenrir por ali, e logo em seguida, Allen aparece atrás delas e revela que já estava ciente de que as duas estavam os seguindo. Porém, isso acabou sendo conveniente, então ele vai para o lado de fora do zoológico e protege toda a área com a sua barreira protetora. Em seguida, Allen prende os Fenris com amarres de gelo. Nisso, a mãe do filhote aparece e quase o engole, mas Allen consegue escapar com a sua magia de defesa. E para acabar logo com a luta, ele decide contra-atacar com a sua magia. Porém, uma capivara do inferno o informa que se ele machucar a Fenrir, o filhote dela não vai poder ver a sua mãe de novo. E ao vê-lo, Allen demonstra espanto, e a criatura se apresenta como Gosetsu, e diz que o seu objetivo é resgatar a moça que está sendo obrigada a ficar com ele. Nisso, Allen o questiona de como ele conhece a Charlotte, e ele conta que ao escapar do zoológico, ele acabou se deparando com ela. Porém, Allen apareceu bem na hora para salvá-la, e Gosetsu diz que ficou sabendo sobre os rumores mentirosos sobre ela posteriormente. E agora Gosetsu tem o objetivo de resgatá-la de Allen. Nisso, os dois começam um confronto, e Gosetsu afirma que a única coisa que ele faz é corrompê-la ao invés de salvá-la, e ele diz que além de derrotá-lo, ele também irá destruir o reino de Nerus. Mas Allen o informa que isso certamente não deixaria Charlotte feliz, e Gosetsu explica que esse reino é o causador de todo o sofrimento dela, portanto ele deveria ser reduzido a cinzas. Então ele descongela os Fenris e diz que foi Allen quem raptou o filhote. Nisso ele entende que todos os lobos foram distrações da capivara do inferno, e antes da verdadeira luta começar, Charlotte aparece por lá com o Fenrir e as criaturas mágicas do zoológico, e ao ver os outros animais, Allen pergunta o que eles estão fazendo ali, e Charlotte explica que eles ficaram preocupados com ela e por isso quiseram ir também. Nisso ele questiona se ela entende o que eles falam, e Charlotte diz que dá para entender algumas coisas, e isso o deixa surpreso, pois Allen demorou meio ano só para aprender a língua básica das criaturas mágicas, e ao ver que os Fenris estão conversando, Charlotte descobre que alguém havia dito que ele seria o caçador ilegal que feriu o filhote, então Gosetsu manda Charlotte ir com ele, pois Allen apenas a guia para o caminho da corrupção, e não tem o menor interesse em vingar toda a dor que ela sofreu. Nisso ela nega tudo que Gosetsu diz, e afirma que ao lado dele, ela é feliz, portanto Charlotte não permite que ele fale mal de Allen. Então Gosetsu se enfurece e começa uma batalha contra Allen para levá-lo embora, pois ele quer destruir o reino de Nerus ao lado dela. Porém Allen afirma que apenas ele tem esse direito de estar ao lado dela fazendo coisas impróprias, e após arremessá-lo para longe, ele o cura, e Gosetsu decide deixar eles em paz. E ao voltar para o zoológico, uma das funcionárias parabeniza eles por terem salvo um Fenrir, mas Allen diz que quem ajudou foi a Charlotte, pois se ela não tivesse conversado com ele, as coisas não teriam sido resolvidas. Nisso a funcionária agradece ela pela ajuda, e após isso, eles são informados que a carruagem para levá-los para casa já está pronta. Mas antes que eles pudessem ir embora, os Fenris passam por lá para se despedirem também, enquanto os caçadores ilegais, Miatia e Eruka se encarregam de pegá-los. E quando Allen
Allen tira a mordaça da boca deles, um dos caçadores se queixa, pois perdeu um material muito valioso para ganhar dinheiro. E ao ver que eles não se arrependeram, Allen coloca os Fenris para brincar com eles um pouco. E bem, Charlotte nota que o filhote de Fenrir quer ir embora com eles, e a funcionária do zoológico comenta que um Fenrir leva menos de 1 hora para chegar até a região de Grow, onde eles moram, e Allen diz não ter problema em levá-lo com eles, pois é sempre bom quando a família aumenta. E ao ver isso, Charlotte questiona se ele está incluindo também, e ele afirma que sim. E quando eles partem, Gosetsu se enfia na carruagem também, e diz que quer ser o guarda-costas de Charlotte, para compensar os problemas que causou. E enquanto eles partem, a funcionária do zoológico acena de volta, e pede para eles retornarem quando estiverem em uma lua de mel de verdade. E ao chegarem em casa, Charlotte apelida o Fenrir de Lu, e decide levá-lo para passear. E Gosetsu comenta que agora ele terá menos tempo para fazer coisas impróprias com Charlotte, pois agora ele tem mais um membro na família. Então, Allen pergunta até quando ele pretende continuar ali, e ele explica que também é parte da família agora. Mas Allen afirma que não concordou com isso, então Gosetsu diz que ama a garota tanto quanto ele. E ao ver isso, Allen fica corado e diz que a ama como um membro da família, apenas. E embora ele esteja triste por ter menos tempo com ela, Allen também fica contente por ela ter descoberto a sua vocação como domadora de criaturas. E ao cair a noite, Charlotte diz que quer se dedicar aos estudos para se tornar uma domadora de verdade. Nisso ele se dispõe a ensiná-la, e ao longo dos dias, ela foi se dedicando e aprendendo tudo muito rápido, pois além de estudar com ela, a garota vai atrás de revisar as aulas sozinha. Em determinado dia, Allen coloca ela para testar o que aprendeu, e ao ativar a sua magia no Fenrir, ele sai pulando e fazendo várias acrobacias. Nisso, Allen explica que ela dominou a técnica, e para ele, Charlotte é a melhor domadora para se comunicar com Fenris. E ele afirma que a sua querida aluna é realmente uma gênia, mas ao ouvir isso, Gosetsu comenta que Allen apenas usou isso como desculpa para chamá-la de querida. Então ele diz que já passou da hora de Gosetsu voltar para o zoológico, mas ele novamente se recusa a ir. E quando Allen vai tentar acariciar o Fenrir, ele quase arranca sua mão fora, e Charlotte diz para ele não fazer mais isso, porém Allen diz que está tudo bem, e explica que Lu deixou apenas ela criar um laço de confiança com ele, e Gosetsu deduz que ela já tem alcançado o nível de conversação bestial. E por falar nisso, Charlotte pergunta para Gosetsu como ele é capaz de falar com eles. Ele revela que é um autodidata, que por conviver tanto tempo com os humanos, acabou aprendendo a falar a língua deles. E bem, Allen muda de assunto e diz que nunca viu a conversação bestial funcionando em um Fenrir, e ela pede para ele deixá-la tentar fazer a conversação com Lu, e ele permite, mas quando ela ativa o feitiço e pede para Lu falar algo, ele fica em silêncio. Nisso, Allen toca o ombro dela para acalmá-la e explica que aquela magia é muito avançada, portanto ela apenas deve praticar mais. Porém o Fenrir finalmente fala algo e pede para ele ficar longe de sua mãe, e ao perceber que deu certo, Charlotte se empolga e vai brincar com o Fenrir, que por sinal não gosta nem um pouco de Allen, e para tentar fazer uma amizade com o Lu, Allen faz um lugar para que o Fenrir tome banho. Nisso Charlotte diz para agradecer a Allen, então Gosetsu aproveita para estrear o lugar primeiro, e ao ver isso, Allen reclama com ele e diz que ali só podem entrar humanos e o Fenrir. Logo em seguida, Lu pula na água também, e como Gosetsu não poderia estar lá, ele decide se transformar na sua forma humana. Então descobrimos que na verdade ele é uma fêmea. Enquanto eles se divertem, Allen fica sentado e reflete sobre aquele dia e está sendo muito calmo. E ao olhar para Charlotte, ele nota que a garota mudou muito desde que chegou ali, e isso o deixa com o coração um tanto acelerado. Então ela percebe que há algo estranho com ele e pergunta se há algo errado, e ele diz que não, e sugere que ela saia um pouco da água. Nisso ela se senta ao lado dele e agradece por tudo que Allen já fez por ela, e ele diz que ainda irá ensinar muitas coisas impróprias para ela. Portanto, aquela simples piscina ainda não é nada, afinal ele poderia até mesmo fazer uma piscina de rio lento para ela. E Charlotte comenta que aquele jardim de fato pode ter um rio lento. Então Allen explica que o jardim é tão grande que o antigo proprietário mal sabia o que fazer com ele. E ao ouvir isso, Charlotte demonstra interesse em saber mais sobre o antigo proprietário, e Allen diz que ele aparentemente está desaparecido. Nisso ele conta que há 30 anos um elfo estranho e antissocial morava ali, mas de repente ele acabou sumindo, e muitas teorias surgiram após isso, uma mais sinistra do que a outra. E para ele, isso foi muito bom, afinal ele conseguiu comprar essa mansão por um preço muito baixo, já que ninguém queria morar ali. Mas ao olhar para Charlotte, ele percebe que ela está assustada com a história, então ela aponta para Gosetsu, e Allen questiona o que seriam aquelas coisas na água, e ele explica que são cogumelos. Em seguida, uma
garota vai até eles e diz ser a dona dos cogumelos que eles estão roubando. Então ela os leva até a sua casa subterrânea e se apresenta como Doroteia. E quando Allen olha ao redor, ele percebe que aquele lugar parece ser cuidado há muito tempo. No entanto, ele nunca percebeu a presença dela. Então ela questiona quem seriam eles, e Allen explica que eles moram na mansão de cima da casa dela. Mas ao ouvir isso, Doroteia os corrige e diz que na verdade aquela mansão é dela. Isso Allen a reconhece como a elfa que desapareceu há 30 anos. Ao voltarem para a superfície, ela comenta que muita coisa mudou ali durante esse tempo, e Gosetsu nota que ela é na verdade uma elfa das trevas, mas Charlotte diz que não sabe o que é isso. Então Allen explica que esse é um tipo raro de elfo, que faz parte da elite, e Gosetsu diz que os elfos desse tipo são capazes de sobreviver mais de 100 anos sem comer ou beber nada, pois eles só precisam absorver o poder mágico do ar. Nisso, Allen muda seu foco para outra questão. Ele se questiona do que acontecerá com o seu direito de propriedade, já que o antigo proprietário não estava desaparecido, e para evitar perder o imóvel, ele pergunta se Doroteia teria interesse em vender aquela mansão para ele. E ela diz que sim, mas ao invés dele pagar com dinheiro, ela quer pedir um favor para ele para Charlotte. Mas antes disso, ela decide falar um pouco de sua história, e diz que costumava escrever livros de diversos gêneros, e por conta de suas obras literárias, ela era considerada um gênio da escrita. Mas, ao tentar escrever um romance, ela teve um bloqueio criativo gigantesco, e o prazo da entrega do livro já estava chegando. E por se sentir encurralada, Doroteia resolveu se esconder no porão por mais de 30 anos, e tudo isso por conta de seu editor ser um cara bem sinistro. E ao ouvirem a história, todos desdenham dela, mas Allen decide continuar ajudando a garota, para conseguir manter a mansão em sua posse. Então ela começa a os encarar, e Allen pergunta o que Doroteia quer que eles façam exatamente, e ela diz que quer retratá-los como um casal em sua obra de romance, e por isso ela precisa que eles ajam como um casal apaixonado. E nisso, os dois começam a ensaiar uma peça com o casal, e quando Charlotte se joga em seus braços, Doroteia manda eles pararem e pede para eles não facilitarem a cena com magia, e Allen explica que carregá-la como uma princesa lhe dá um pouco de vergonha, e então ela começa a dar uma bronca neles, e Allen se arrepende de ter aceitado aquela oferta, mas Doroteia diz que eles apenas precisam seguir o seu roteiro, e com isso, eles podem ficar com a mansão. Mas ainda assim, ele recusa e diz que Charlotte possivelmente não irá querer flertar com o cara que não tem interesse, porém ela diz que pode fazer isso sim, caso a pessoa seja ele. E ao ver isso, ele se emociona e bate a cabeça com tudo na parede, só para se acalmar. E ao vê-lo nesse estado, Charlotte vai até ele, toda preocupada, e Gosetsu afirma que eles já estão flertando normalmente agora. E ao analisar melhor a situação, ele decide voltar a jogar o jogo de Doroteia. Afinal, Charlotte está dando seu melhor nisso, portanto, ele não pode ficar para trás. Então ele diz que voltará a ajudá-la em seu livro. No entanto, ele afirma que não fará nada que viole a moralidade. Nisso, Gosetsu se dispõe a ajudá-los com a cena, porém Lu, de início, se recusa a ajudar, pois Charlotte é apenas dele. Mas logo em seguida, ele percebe que aquilo parece ser divertido, e isso faz ele mudar de ideia. Então Doroteia entrega um novo roteiro para ele, e quando eles entram em cena, Doroteia já corta logo no começo, e manda Allen soar mais natural ao falar, para dar mais vida ao personagem. Nisso ele recomeça a cena, e quando Allen fala com Charlotte, o seu coração acelera mais uma vez, e para piorar, ela pergunta se ele irá querer o jantar, ou ficar com ela. E quando ele ouve isso, Allen jorra sangue pelo nariz, então Doroteia volta a comer o juízo dele, para fazê-lo atuar melhor. E Charlotte se questiona se fez algo de errado. Nisso ele afirma que não, pois o problema foi o que Doroteia mandou fazer, e para evitar mais situações do tipo, ele a proíbe de fazer Charlotte dizer coisas estranhas. Então eles voltam às cenas, e ao tentar servir comida na boca dele, Allen fica todo corado, mas consegue suportar isso numa boa, porém ele surta ao ser chamado de Allen-chan. Nisso eles voltam a conversar sobre o roteiro, e Doroteia diz que apelidos são comuns para recém-casados. Além disso, ela informa que o apelido de Charlotte será Ti, e só de se imaginar chamando ela assim, ele já tem outro mini ataque cardíaco, mas em seguida ele se recompõe, e volta o seu foco em ajudá-la com o seu livro de romance, e Doroteia planeja colocá-los em um ambiente escolar agora, porém, ela precisaria de outros atores para fazer isso ir para frente, então Gosetsu e Lu se dispõem a ajudar com a cena, e o roteiro faz Allen interpretar um delinquente solitário, que teve a sua amiga de infância sequestrada por bandidos, e para resgatá-la, ele entra sozinho no território inimigo, mas ao chegar lá, ele se depara com dois sequestradores, que o impedem de levar Charlotte embora, e após um breve combate, Gosetsu nota que o garoto é bem corajoso, então ele o chama para sua gangue, mas Allen se recusa, e o sequestrador ameaça a integridade de Charlotte novamente. Nisso, Allen se enfurece e os deixa apagados no chão, e assim, ele finalmente consegue resgatar
para sua amiga. Ele se desculpa, pois não queria brigar, mas Charlotte afirma que ele só fez aquilo pelo bem dela, portanto, ele não precisa se preocupar. E ao ouvir isso, ele se lembra daquela vez em que precisou lutar por ela para salvá-la de 2 monstros, então ela segue o roteiro e sai para buscar um lenço para ele. E Allen a puxa de volta, e ao prender ela contra a parede, o seu coração volta a bater forte, e Gossett se questiona do que Charlotte seria para ele. Afinal, Allen até mesmo invadiu um território inimigo para salvá-la, e antes de responder essa pergunta, ele começa a engolir seco e a ficar com vergonha de seguir o roteiro. Nisso ele responde que só a protegeu por ser o seu guardião. E ao ouvir isso, Dorothea nota que ele saiu do roteiro e diz que a frase certa seria "ela é parte do meu coração", mas Allen diz que apenas fez uma adaptação no roteiro para deixá-lo melhor. Mas na verdade, ele só tinha feito isso para evitar dizer o que realmente sente por Charlotte, pois ele acredita que se fizer isso, ele irá se sentir obrigada a retribuir os sentimentos dele. E após essa cena, Dorothea diz que eles atuarão a peça da Cinderela, mas Allen deixa claro que já está cansado e Charlotte diz que está se divertindo, mas pode parar por ali, caso ele esteja muito cansado. Porém, ele se anima e afirma que ainda pode atuar mais, e Dorothea informa que o próximo papel de Allen é de um príncipe com um cavalo branco. Já Charlotte, ela atuará como uma princesa pobre e maltratada. Quanto ao Gossetsu, ele atuará como uma madrasta malvada. Nisso, Lu pede por um papel também, e Dorothea diz que irá dar um outro papel para ele, e com tudo explicado, eles começam a peça, e a história começa com Charlotte, a filha de uma amante, e por conta da maldade de sua madrasta, ela era constantemente maltratada. E em mais um dia de faxina, a sua madrasta vai até ela lhe humilhar, e diz que recebeu um convite para o baile do reino, portanto, ela deveria limpar tudo antes do seu retorno. E após deixar a casa, o feiticeiro Lu magicamente aparece por lá, e a leva para o baile também. Mas quando a madrasta a vê, ela fica desacreditada, e para piorar, Charlotte tem a atenção do príncipe, e ele a chama para uma dança, e no meio dela, Charlotte começa a sentir o seu coração batendo forte. E após finalizar a cena, Dorothea afirma que Charlotte mandou muito bem como princesa. Já a Allen, ela diz que dá para aceitar a atuação. E bem, Lu traz um copo de água para Charlotte. Nisso, Allen pede para Lu trazer um copo para ele também, mas como esperado, ele se recusa. E Charlotte oferece um pouco de sua água, porém ele percebe a marca da boca dela no copo e decide deixar isso para lá. Então Dorothea explica que a cena final será com Charlotte voltando para sua vida normal, onde ela tentará se esquecer daquela doce noite com o príncipe, até que ele aparece repentinamente procurando por ela. E tendo explicado tudo, eles são colocados para atuarem mais uma vez, e Allen vai até a casa de Charlotte para lhe devolver um acessório de cabelo que havia perdido. Nisso, a sua madrasta tenta enrolar o príncipe, mas ele logo vê a Charlotte no fundo e vai até ela para lhe buscar, mas ela afirma que não é digna de ficar ao lado dele, pois é uma filha de uma amante e odiada por todos, e ela acredita que só irá causar problemas a ele. Nisso, Allen insiste e diz que irá protegê-la de qualquer coisa. Então Charlotte pergunta o que ele sente por ela, e Allen nota na hora que ela fugiu do roteiro, e para responder isso à altura, ele decide ser verdadeiro em seus sentimentos. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um cara aparece por lá explodindo a parede. Então ele vai até Dorothea e se apresenta como editor dela. Nisso ele confessa que o seu maior erro foi ter pedido o rascunho do livro de romance para ela. Afinal, ela sumiu depois disso, e Dorothea explica que esteve esse tempo todo em um porão selado, e por isso nem mesmo um mestre experiente seria capaz de detectar a sua presença. Então ele a pega para levá-la embora, e Dorothea pede por socorro, pois será jogada no fundo do mar. E ao ouvir isso, o editor afirma que jamais faria isso. No caso, ele iria começar jogando ela na boca de um vulcão. E após deixarem o local, Charlotte pergunta para Allen o que ele iria dizer antes disso tudo acontecer. E novamente, ele é interrompido, mas dessa vez por Eruca, e ela informa que a irmã mais nova de Charlotte está encrencada. E naquela noite, Charlotte tem um sonho, onde as empregadas de sua casa passam por ela com truculência, e ela explica que após a morte de sua mãe, ela ficou desolada, até que a família Evans acolheu ela, e por esse motivo, ela se mantém aguentando todo esse tipo de humilhação. Nisso, a sua irmã mais nova, Natália, entrega um remédio e diz que quer poder se aproximar mais dela. E para começar, Natália pede para Charlotte não chamá-la mais de senhorita quando elas estiverem sozinhas. Então ela decide acatar o pedido. E bem, no dia seguinte, ela acorda se lembrando sobre a sua irmã estar em perigo. Nisso, Allen pergunta mais sobre essa irmã da Charlotte, e Eruca informa que ela se chama Natália Evans e é 10 anos mais nova do que Charlotte. Além disso, ela é herdeira legítima da família Evans, e na época em que Charlotte estava no reino Nerus, Natália era sua única aliada. E quando a garota vai até eles, Allen
Allen nota que ela está diferente. Nisso ele pergunta se aconteceu algo, e Charlotte diz que sonhou com a sua irmã. E ao seguirem mais adiante, eles chegam até a ilha onde Allen e sua irmã estudaram. Então Charlotte pergunta aonde fica a academia, e Allen explica que a ilha inteira é a Academia de Magia Athena. E ao descerem lá, Charlotte pergunta se a sua irmã estaria ali. Nisso Eruka diz que Natália está sozinha naquela ilha, porém Allen a manda dar mais detalhes, e ela explica que a história é um pouco complicada, portanto ele iria contar melhor do que está acontecendo assim que eles chegarem em casa. E ao ver isso, Allen se dá conta de que ela está falando da casa de seus pais, e por algum motivo ele fica apreensivo quanto a isso. E quanto a Charlotte, ela se sente na obrigação de cumprimentar os pais dele direito, e isso a deixa aflita também. E Eruka explica que há 3 anos, Allen largou a escola sem avisar nada para ninguém, e saiu de casa depois de uma briga feia com o pai deles, onde eles passaram 3 dias e 3 noites nessa. E nisso, ela se dispõe a mostrar o outro lado da ilha para Charlotte, para poder mostrar o estado que o local ficou. E no caminho ele deixa claro que ao menos tem uma boa relação com seu tio, mas ao ouvir isso, Gosetsu fica perdido, e Allen explica que perdeu seus pais quando era muito novo. Nisso, os Crawfords o adotaram, então Charlotte diz ter inveja dele, pois ela nunca teve uma família da qual pudesse até mesmo ter brigas, e Allen sugere que ela vá atrás de Natália e crie uma relação em que elas possam brigar. Mas Charlotte acredita que com a sua fuga, ela deve ter criado muitos problemas para sua irmã, porém ele diz que a acusação foi falsa, portanto Natália certamente a entenderá. Além disso, ele a tranquiliza, dizendo que está ali para ajudá-la também. Enquanto isso, 2 homens começam uma discussão, até que um outro cara aparece por lá e congela os dois, para cessar o conflito. Em seguida ele vai até Allen e comenta que não o vê há muito tempo. Em seguida ele se desculpa pela confusão, e se apresenta como Harvey Crawford, o pai de Eruka e de Allen. E ao chegarem em casa, ele diz estar muito feliz de ver o seu filho bem e com uma namorada tão adorável, mas ao ouvir isso, ele prontamente tenta negar, mas a sua irmã pisa em seu pé e faz um gesto para ele, e Allen entende que a sua irmã armou algo para que seu pai acreditasse que ele está namorando Charlotte, então ele pisca para ela também, para fazê-lo entender o plano. Nisso ela vai até Harvey e diz ser a namorada do filho dele, e ele sente que a garota é boa demais para o seu filho, e isso faz se perguntar se ela realmente teria aceitado Allen como seu namorado. E então ele se dispõe a ajudá-la com qualquer coisa que precisar, e quanto ao seu filho, Harvey pergunta se ele não gostaria de voltar a morar ali, e Allen diz que não, pois agora ele está morando com a Charlotte em sua própria residência. Nisso Lu pergunta o que exatamente Harvey quer com isso, e Eruka explica que por seu pai ser o diretor da Academia de Magia Athena, ele quer que o seu filho assuma sua posição. E ao ver isso, Gosetsu questiona o porquê de Allen se recusar a ter um título tão honrado como esse. Ele responde que não pretende assumir a responsabilidade que esse cargo lhe trará. E bem, uma garota vai até eles, e quando Charlotte a vê, ela deduz que a tal menina seja a irmã mais nova de Allen, porém ela diz ser a mãe dele, e seu nome é Lizelotte Crawford. E bem, Allen explica que o motivo pelo qual seu pai quer que ele seja o diretor é para que ele possa ter mais tempo para ficar com Lizelotte. E ao ver isso, Harvey afirma que o seu filho está certo mesmo, pois ele quer se aposentar e precisa passar a responsabilidade para outra pessoa. E conforme a conversa se desenrola, Allen pede para eles falarem logo do assunto de Natália, e Harvey explica que atualmente ela está estudando na academia deles, pois a sua família está ocupada resolvendo alguns problemas, e por isso ela precisou se refugiar ali. E ao ouvir que essa história já tem 3 meses, Allen pergunta o porquê deles não terem avisado nada antes, e Harvey diz que ele estava usando a identidade falsa, e por conta disso, eles só foram descobrir recentemente que ela era irmã de Charlotte. Mas além disso, Harvey também havia entrado em contato com eles para falar sobre a rivalidade das facções da academia estar ficando mais acirrada. E isso explica aquela briga de antes. Porém, Allen ainda fica confuso e pergunta o que isso tem a ver com Natália. E para facilitar a sua explicação, ele apresenta o Espelho da Saudade, um equipamento mágico capaz de mostrar outros lugares. E então ele mostra uma cena de Natália tratando alguns membros de uma facção como seus subordinados. E Harvey explica que desde que a garota chegou na academia, o seu crescimento foi exponencial, chegando ao ponto dela reinar sobre todas as outras facções da academia. E ao se deparar com essa situação, Charlotte diz que a sua irmã se tornou uma garota má. Nisso, ela pergunta o que eles devem fazer, mas Harvey afirma que Natália ainda não é uma pessoa má, então ele a manda voltar a assistir a cena. Então ele vê a sua irmã abdicando de muito dinheiro, deixando tudo com o seu capanga, apenas para fazer com que ele se sinta bem e possa ajudar a sua família. Então Gosetsu questiona se ela fazia esse tipo de coisa na casa delas também, e Charlotte diz que não. E Allen pergunta se o seu pai já teria relatado isso para a família dela, e ele responde que sim. Ao analisar a situação de Natália, Allen entende o porquê dela ter ficado um tanto rebelde, e Charlotte se pergunta se a sua irmã teria mudado por culpa dela. Nisso, Allen questiona o seu irmão do que ele quer que eles façam, e Harvey pede para que eles tentem controlar um pouco a garota, para que ela possa voltar a focar nas aulas. Então Allen diz ter experiência em cuidar de criança bagunceira, portanto, eles poderiam confiar nele. E quanto a Charlotte, ele explica que ela pode se encontrar com a sua irmã, basta ela
ela ocultar a sua identidade de novo. Porém, ele afirma que ela pode acabar vendo coisas que não quer. Mas Charlotte afirma que os melhores momentos de sua antiga casa eram os que ela passava com a sua irmã, portanto ela afirma que quer ir vê-la. Nisso, Allen pede para o seu pai arrumar uma identidade falsa para Charlotte, pois ela entrará na academia como a sua assistente. Mas Lizelotte diz que eles deverão fazer isso amanhã, pois agora já é tarde. Então ela manda eles passarem a noite ali. Porém, Allen nega logo de cara. Já a Charlotte, ela fica quieta. Nisso, Lizelotte entende aquilo como um sim. E ao levá-los até o quarto deles, Allen comenta que só há uma cama ali. E a sua mãe diz que por eles serem um casal, é natural que durmam juntos. Então, ela deixa os dois sozinhos. E Charlotte pede para eles irem dormir logo, pois eles precisarão acordar cedo no dia seguinte. E bem, no meio da madrugada, Allen comenta com ela que não teria confirmado o namoro deles, caso ele soubesse que isso acabaria desse jeito, mas Charlotte diz que por ela está tudo bem. Nisso ele decide usar a magia do sono mortal para dormir logo, porém ela não surte efeito. E ao analisar melhor a cama, ele descobre que aplicaram um tratamento especial anti-magia nela, e Allen explica que a única pessoa capaz de fazer isso é a Eruka, que por sinal, estava ouvindo os dois do lado de fora do quarto. E ao se ver nessa situação complicada, Allen sente que não conseguirá dormir, e Charlotte comenta com ele que seus pais aparentam se dar muito bem, mas ele explica que esse se dar bem deles ameaça o seu futuro, porém ela afirma que eles agem como um casal deveria agir. Nisso, Allen se questiona se ele deveria ser mais como seu pai também, mas ao dizer isso, ela fica toda vermelha, pois as suas palavras deram a entender uma coisa completamente diferente. Então Allen diz que eles não precisam ir tão longe na atuação. E bem, Charlotte se lembra de quando ele ia dizer o que sente por ela, naquele dia em que os dois estavam atuando para o livro de Doroteia. Nisso ela questiona o que ele iria dizer naquele momento, e para não dar uma resposta errada, ele começa a refletir, e chega na conclusão de que não pretende ter nenhum romance sério com ela, ele apenas quer vê-la todas as manhãs e fazer o que eles já fazem, e no fim do dia, poder desejar boa noite para ela, e seguir esse ciclo perpétuo. E assim como Allen, Charlotte também quer o mesmo, mas antes dele dar a sua resposta, ela se desculpa por estar o incomodando com esse assunto, então Charlotte decide ir dormir. E ao ouvir isso, Eruka se indigna e começa a gritar, mas a sua mãe a manda fazer silêncio, e no dia seguinte, Allen aplica nela o feitiço de mudança de forma, e ao chegarem na academia, eles notam a Natália sentada sozinha, e quando ele vai até a garota, ela se posiciona para um combate, e em seguida ela pergunta quem ele seria, e ele se apresenta como Allen Crawford, um professor substituto, e ao ouvir esse nome, ela entende que seria um parente do diretor. Nisso, seus subordinados ficam assustados em descobrir quem seria aquele homem, então Natália pergunta quem seria aquela garota atrás dele, e ela se apresenta como Charlo, a sua assistente, e após isso, ela pergunta o que os dois querem com ela, e Allen explica que recebeu ordem do diretor para instruir os alunos problemáticos, porém ela pouco se importa com isso e o deixa para trás. Enquanto a Charlotte, ela diz estar emocionada por ter conseguido falar com a sua irmã. Nisso ele a manda se preparar, pois logo mais eles terão que ficar mais próximos ainda. E ao chegar na sala, Natália levanta a mão para corrigir a fórmula que o professor estava passando na lousa. Então ele se desculpa e corrige a fórmula. Nisso Charlotte exalta a inteligência de Natália, afinal, ela não está entendendo nada da lição. E isso deixa a Natália confusa, pois Charlo era para saber uma fórmula básica dessa, já que é assistente do grande rei demônio. Porém ele explica que ela ainda é novata. Então ele tem a ideia de pedir para a Natália ensinar algumas coisas referente à magia para Charlo, mas ao ouvir isso, a garota se nega a ajudar, pois a assistente é dele e não dela. Nisso Charlo diz que ficaria muito feliz se pudesse aprender com ela, então Natália se dispõe a ajudá-la apenas durante a aula, e após isso, ela agradece a ajuda, e Natália pergunta o porquê dela estar querendo estudar magia. Ela responde que quer poder se proteger sozinha, e Charlo afirma que irá começar estudando magia de trovão, que ela havia lhe ensinado, e de repente Lu e Gosetsu entram no meio da conversa, e ao se deparar com aqueles animais perigosos, Natália se impressiona, e diz que para ela conseguir domar criaturas como essas, ela certamente é uma domadora de criaturas mágicas de alto nível. Nisso Charlo muda de assunto, e diz que irá buscar salada para Natália, e ela sente algo estranho nessa interação, pois a garota demonstra ter uma preocupação além da conta com ela. Então Allen explica que Charlo tem uma irmã da mesma idade que ela, portanto, ela deve estar tratando Natália da mesma forma que trata sua irmã. Nisso ela muda de assunto, e pergunta se ele teria sido enviado pela sua família, e ele responde que não, e Natália explica que os seus pais são nobres só de nome mesmo, pois na verdade eles são egoístas e snobs, e por esse motivo ela estuda magia, para conseguir ser independente e se afastar deles. E já que ela estava falando sobre sua família sem muitas restrições, ele resolve tentar falar da sua irmã mais velha, porém ela o interrompe e manda ele nunca mais falar disso em sua frente. E após isso, um garoto chamado Chris comenta com ela que é o seu rival, portanto o reinado dela como uma das melhores alunas da academia irá acabar logo mais. E enquanto eles deixam o local, Charlo tropeça em um dos aliados do Chris. Nisso, eles desdenham dela, e ao ouvir esse insulto gratuito, Natália coloca os dois para dormir, e com isso uma discussão generalizada se inicia, mas Allen vai até lá apaziguar as coisas. Porém, Natália diz que ele não deveria ficar quieto, afinal eles haviam machucado
machucado a sua assistente, então ele afirma que não estava pensando em deixá-los fugir sem nenhuma punição. Nisso ele ativa uma barreira subespacial, e enquanto ele pune os garotos, ele ensina para Charlotte 3 regras de uma luta. A primeira é nunca deixe seus inimigos fugirem. A segunda é nunca ignore nenhum de seus oponentes. E por fim, vem a regra mais importante, que é finalizar a luta impondo medo em seu oponente, para que ele nunca mais volte a incomodá-lo. Mas ao ver que ele criou uma bola de magia extremamente letal, ela desfaz a magia dele, e diz que eles passaram dos limites ao tentarem defendê-la, e então ambos se desculpam. E Allen comenta que já sabia da capacidade de Charlotte de conseguir fazer aquele feitiço para quebrar a magia dele. No entanto, ele fica surpreso de que ela foi capaz de lhe dar um sermão, afinal isso era inimaginável de acontecer há um tempo. E bem, Natália demonstra não ter gostado de saber que não poderia lutar. E ao ouvir isso, Allen informa que ela começou lutando para proteger alguns excluídos, mas com o passar do tempo, isso passou a incomodar algumas pessoas. Nisso ela fica surpresa do quão fundo ele foi em suas pesquisas sobre ela. No entanto, ela afirma que a sua real intenção ali é aprimorar a sua magia e praticar as suas habilidades, e por esse motivo, é muito conveniente ter o Chris como rival, mas aos poucos, ela sente que está se desgastando de fazer isso, então Allen aconselha ela a conquistar aquela academia e se tornar a sua líder. E enquanto os três conversam, Eruka dá as caras por lá, para convencer a Natália também, e ao descobrir que ela era irmã do grande rei demônio, ela deduz que Eruka seja uma feiticeira tão forte quanto ele, então Eruka diz que não é para tanto, e pergunta o que eles estão fazendo. Nisso Natália informa que o irmão dela está lhe ensinando a como conquistar a academia, e ela explica que um jeito de impor respeito é derrotar o inimigo numa área em que ele é especialista. E no caso da Natália, ela terá que vencer o Chris, pegando uma bandeira no fundo da masmorra e trazendo ela de volta antes do garoto. E para ajudá-la, Allen se propõe a ensiná-la um truque secreto impróprio, mas ao ver isso, Eruka diz que ele deveria estar guiando a garota para o caminho do bem, então eles desafiam os garotos, e Natália retorna com a bandeira em meia hora antes do Chris. E após ser bombardeada de elogios, ela pergunta o porquê da masmorra à frente estar com a entrada interditada, e Eruka informa que a chefe da masmorra está na época dela botar ovos, e isso a deixa muito agitada. Nisso, os seus subordinados vão até ela e afirmam que já deram um jeito nos outros garotos. Em seguida, Gosetsu aparece por lá, e Natália agradece o excelente trabalho que ela fez. E ela diz que não fez nada demais, pois usou a técnica de punição e recompensa, então Gosetsu leva os subordinados embora, e manda todos eles darem uma volta completa no entorno da ilha. E após ouvir Natália chamando Gosetsu de professora, ele fica com inveja, pois quando a garota está falando com ele, Allen não tem esse reconhecimento todo. E bem, o estômago dela ronca, e com isso Natália decide voltar para o refeitório. Porém, Charlo coloca verduras e legumes no prato dela, e isso a deixa um tanto enjoada. Então, ela acaba com o prato rapidamente, para não dar tempo nem dela sentir o gosto dos legumes. E ao ver que ela gostou tanto da comida, Charlo decide lhe dar mais um prato. Enquanto isso, Allen comenta com Eruka que ao falar com a Natália sobre a Charlotte, a garota deu uma surtada e o mandou não falar mais sobre isso. Portanto, ele acredita que precisa ganhar a confiança dela primeiro. E Eruka entende a preocupação dele em ir com calma, pois isso também é um assunto que envolve a Charlotte. Então ele pergunta o que ela pretende fazer quando eles se resolverem esse assunto. E Eruka diz que irá dar uma olhada naquele outro caso que ficou pendente. E bem, Natália comenta com Charlo que deveria lhe ensinar um feitiço novo. E ao ouvir isso, ela aceita na hora. E Natália combina deles treinarem cedo. Então seus subordinados vão até ela e se propõem a ajudar a treinar a Charlo. Porém, Gosetsu os coloca em seus lugares, dizendo que eles ainda não têm nível para treiná-la. E bem, quando eles levam Natália ao seu quarto, Allen nota já a mochila misteriosa por lá, e um dos subordinados avisa que é muito perigoso ele tocar naquilo. Então ele nota que o objeto está selado com magia, e a sua tranca possui uma armadilha que ativa assim que uma pessoa de fora tenta abrir a bolsa. E bem, Chris vai até lá, mas quando o Allen questiona se ele iria propor um outro desafio, o garoto manda ele calar a boca e sai correndo. Então todos os outros decidem deixar o quarto também, e Allen comenta que ao olhar para Natália assim, ela aparenta ser apenas uma garota comum, e Charlotte se lembra de quando costumava ler livros para ela, e mesmo tendo essa memória boas como sua irmã, Charlotte acredita que não deve revelar a sua real identidade, afinal, em nenhum momento Natália fala de sua família, portanto Charlotte deduz que a sua irmã não gosta dela, porém Lu diz que elas se dão muito bem, mas ela explica que a Natália se dá bem com a Charlo, e não com a Charlotte. Nisso, Allen pede para Charlotte não se forçar tanto a decidir logo o que fazer, e Gosetsu afirma que o tempo se encarregará de resolver esses problemas, então ela os ouve e diz que irá pensar mais um pouco antes de tomar sua decisão, e na manhã do dia seguinte, Charlotte e Natália praticam os feitiços, e no fim do treino, Charlotte agradece ela por ter ensinado, e quanto a Natália, ela começa a se lembrar dos tempos divertidos que teve antes de ir para a academia, porém ela não diz exatamente o que é, e apenas puxa Charlotte para lhe mostrar algo. Enquanto isso, Chris observa as duas de longe, e ao chegar em seu quarto, Natália começa a procurar desesperadamente por sua mochila, pois era isso que ela queria mostrar, e ao olhar para sua mesa, ela nota que tem uma carta lá, e como ela já esperava, a carta era de Chris, e o garoto manda ela ir sozinha em um determinado lugar, caso queira sua mochila de volta. Nisso ela
se enfurece e deixa Charlotte para trás, e já os outros, eles notam o desaparecimento de Natália e Charlotte. Então Lu decide farejar o cheiro de Charlotte para achá-la. E bem, um dos capangas de Chris aparece por lá e explica que o seu líder havia chamado Natália para a masmorra proibida. E ao ouvir isso, Allen se preocupa, pois ainda que ela seja uma masmorra fácil dos alunos explorarem, atualmente não está em um bom momento para entrarem nela. Enquanto isso, Chris joga a mochila da garota no abismo da masmorra e desafia ela para ver quem consegue pegá-la primeiro. E o capanga dele explica para Allen que o seu líder era considerado prodígio da academia, porém com a chegada de Natália, ele passou a perder o seu destaque. Então Allen se dispõe a ir atrás deles e punir o garoto com um cascudo quando encontrá-lo. E quanto a eles, Natália o derrota mais uma vez e consegue pegar a mochila antes de Chris. E enquanto eles discutem, o chefe da masmorra aparece por lá, porém os dois conseguem se esconder dele, e Natália explica que as quimeras como essa costumam fugir ao ouvir barulhos muito altos. Mas antes que ela pudesse passar o seu plano para o garoto, o monstro volta a atacá-los. E quando Natália corre para longe, o monstro ataca ela também, a derrubando no chão. Mas antes que ele pudesse lhe dar o ataque final, Charlotte chega a tempo e consegue salvá-la com a magia que ela havia lhe ensinado. E quanto ao Chris, Charlotte nota que ele está apagado, e isso dificultaria a saída deles da masmorra. E Natália pergunta o porquê de Charlotte ter se arriscado para salvá-la, e também indaga do porquê ela foi até aquela masmorra. E Charlotte explica que só está preocupada com ela, mas ainda assim Natália pergunta o porquê dela se preocupar tanto com ela, e Charlotte trava ao tentar responder a verdade. Nisso a garota explica que queria poder recuperar a sua mochila por conta própria. Enquanto isso, Allen finalmente chega na masmorra e comenta sobre haver ali uma criatura mágica no período de botar ovos, e o seu nome é Salamandra, uma criatura que não pode ser acordada. E Natália pergunta para Charlotte se o Rei Demônio havia lhe contado sobre o ocorrido da família Evans, e Charlotte diz que sim, e comenta que aparentemente a irmã dela cometeu um grande crime. E ao ouvir isso, Natália contesta na hora, afinal sua irmã seria incapaz de tal ato, e ela afirma que o príncipe agiu de má fé e acusou sua irmã apenas para conseguir culpá-la, mas ainda assim, a sua família decidiu tirá-la da família Evans. Nisso, Charlotte entende que Natália não odeia sua irmã, e a garota diz que na verdade odeia a família Evans e também a si próprio, por não ter conseguido salvar ela. Então ela se lembra sobre a sua irmã ser muito gentil com ela desde o seu nascimento, porém as coisas mudaram de repente, e ela se viu sem saber o que fazer para mudar isso, mas Natália ainda pretendia resgatá-la quando crescesse. No entanto, ela desapareceu antes, e após esse incidente, todos os pertences foram jogados fora, restando apenas aquela mochila da qual Natália está segurando. E ela explica que por meio dessa mochila, ela consegue usar a magia para saber se Charlotte está viva em algum lugar. Então Charlotte pergunta se ela está falando do feitiço de detecção de objeto perdido, e Natália confirma que sim, e diz que ainda pretende destruir com as próprias mãos a pessoa que capturou a sua irmã. E ao ouvir isso, Charlotte indaga do porquê ela acha que a sua irmã foi capturada, e Natália explica que toda vez que ela usa esse feitiço, um poder forte interfere, e ela acredita que isso estaria sendo feito pelo cara que confinou a sua irmã. Porém, ela ainda se sente motivada a destruir em 1000 pedaços a pessoa por trás disso tudo, e Natália afirma que para conseguir encontrar a sua irmã, ela precisa se tornar muito mais forte, e Charlotte tranquiliza, dizendo que ela com certeza vai encontrar a sua irmã. Nisso a garota comenta que Charlotte é praticamente uma estranha, mas ainda assim, ela sente como se a conhecesse há muito tempo. Enquanto isso, Chris começa a se lamentar e se desculpar com a Natália, pois se emocionou ao ouvir a sua história, e por isso se sente um idiota por ter sido mal com ela. Então ela chama eles para saírem da masmorra. Mas antes disso, um estrondo toma o local, até que a Salamandra finalmente aparece para eles, e Charlotte diz que irá atrair a atenção dessa criatura mágica para que Natália possa chamar o Allen. E quanto ao Chris, ela informa que a garota machucou o pé, e por isso ele deveria fugir junto com ela, mas Natália contesta isso, dizendo que não pode deixá-la sozinha, porém Charlotte manda ela lhe obedecer. Então ela começa o embate contra a Salamandra, até que o monstro a ataca e destrói seu disfarce, e quando o monstro ia atacá-la novamente, Allen aparece bem na hora e a protege. Nisso, ele olha para o monstro com uma feição de fúria, e em seguida, Allen começa a conjurar sua magia, e Natália comenta com Chris que aquele é o verdadeiro poder do grande Rei Demônio. Enquanto isso, os pais de Allen sentem um tremor causado pela magia de seu filho, e Harvey pede apenas para que ele não exagere ao ponto de derrubar o prédio da escola. Então Allen desfere o primeiro golpe contra o inimigo, mas logo em seguida começa a brincar com a Salamandra, como se fosse um filhote de cachorro. E Lizelot dá as caras por lá também, e diz que os alunos não deveriam ter acesso à masmorra, afinal, apenas ela poderia fazer isso, pois ela é a professora de criaturas mágicas. Nisso, Natália aponta para o monstro e diz que ele está fazendo algo estranho, e Lizelot explica que essa salamandra foi criada por Allen desde quando ainda estava no ovo, portanto, ela o considera como seu pai. E após isso, Chris se desculpa com o diretor e confessa que a culpa daquilo ter acontecido é toda dele, e ao vê-lo nesse estado, Harvey comenta que esse incidente serviu ao menos para fazer o garoto amadurecer um pouco. E quanto a Charlotte, Allen estala os dedos para fazê-la acordar, então ele informa que a Natália está muito preocupada com ela, e quando Charlotte vai até a sua irmã, ela se dá conta de que não está mais disfarçada como assistente
inocente do Rei Demônio, e ela se desculpa com Natália por tê-la enganado. Além disso, ela também se lamenta por ter causado muitos problemas para sua irmã. Porém, Natália apenas se lembra dos momentos tão bons que partilharam, como, por exemplo, as vezes que Charlotte lia para ela. Então ela tira um desses livros de sua mochila e explica que conseguiu recuperá-la a tempo de jogarem fora. Nisso, ela pede para sua irmã ler novamente para ela. E ao ouvir isso, Charlotte se emociona e abraça a sua irmã. E Natália se desculpa por não ter conseguido ajudar a sua irmã durante todo esse tempo. E após isso, Natália agradece Allen por tê-la salvado e cuidado de sua irmã. E Charlotte confirma que ele realmente a salvou. Nisso, Lou e Gossetsu aparecem por lá. Informam que a irmã dela está namorando com o Allen. Então ela fica revoltada e começa a ameaçá-lo. Além do mais, ela se lembra que não conseguia detectar a sua irmã por causa da magia dele. E Natália deduz que ele só fazia isso para ter tempo para seduzi-la. Nisso, Allen tenta explicar enquanto é atacado por ela. E quanto aos outros, eles sentem que não deveriam meter o nariz nesse assunto. Então decidem ir comer no refeitório. E ao ver essa cena, Harvey se surpreende de descobrir que seu filho, na verdade, estava mentindo sobre o seu relacionamento com Charlotte. Já Lizelotte, ela se sente decepcionada e Iruka se desculpa por ter mentido. Porém, ela afirma que o amor que um tem pelo outro ainda continua sendo verdadeiro. E após isso, eles voltam para a mansão. E Charlotte comenta que há muito tempo eles não ficam a sós em um ambiente tranquilo. E Allen nota que mesmo eles tendo voltado para a mansão, ele ainda se perguntava o porquê de Charlotte querer saber o que ele ia dizer naquele ensaio. E Charlotte ainda sente vontade de lhe indagar sobre isso. E então ela decide fazer a pergunta novamente. Mas os dois são interrompidos por Miatia, que vai até lá para vê-los depois de todo aquele tempo. E Allen comenta que ela não aparece desde o episódio 6 do anime e pergunta o que ela foi fazer. E Miatia explica que foi fazer o de sempre, ou seja, ela estava lá para lhe entregar um pacote. E ao fazer esse serviço, ela se despede e vai embora. E Charlotte nota que aquele pacote não tem remetente. E ao abrir a encomenda, eles encontram um círculo mágico lá dentro. E quando Allen o toca, ele descobre que aquilo se trata de uma magia de invocação. Em seguida, Natália surge e vai até a sua irmã. E Iruka comenta que a operação surpresa que ela planejou foi um grande sucesso. Então Charlotte pergunta o que era aquilo. Nisso, Iruka explica que Natália estava a fim de visitá-la, então decidiu tornar a sua visita mais emocionante. E Natália nota que o Rei Demônio não estava por lá, mas ao olhar para baixo, ela finalmente o encontra e diz que deve matá-lo o quanto antes, para que ele desista de sua irmã. Mas ao ver isso, Charlotte a impede e explica que aquilo é tudo um grande mal-entendido. Além do mais, ela afirma que brigar é um ato impróprio, mas Natália diz que ela entendeu errado, pois aquilo era apenas um cumprimento caloroso da discípula favorita dele. Nisso, Allen nega que ela seja sua discípula favorita. Em seguida, ele ameaça atacá-la, dizendo que agora eles estão em sua mansão e por isso ele irá botá-la para fora à força. Então Natália se posiciona para o combate, mas os dois são interrompidos por Doroteia, que aparece por lá pedindo uma ajuda deles. E ao vê-la, Iruka e Miatia reconhecem como uma autora super famosa que lançou inúmeros livros, e Natália diz que também já ouviu falar desse nome. Isso, Doroteia fica sem graça e pergunta por Allen, então ele sai de trás da porta, e ela diz que foi até lá para presenteá-lo com o seu novo livro. E Natália pergunta como a sua irmã conheceu essa escritora famosa, e Charlotte explica que antigamente ela era a proprietária dessa mansão, e Doroteia diz que graças a Charlotte e ao Allen, ela conseguiu escrever seu novo livro e está lucrando muito com as vendas, e por isso ela já estava pensando em escrever a continuação o quanto antes. Então Allen pergunta o que exatamente ela veio fazer ali. Doroteia explica que está com um grande problema, pois o seu diretor Ior não para de lhe cobrar a continuação do livro, e por isso ela pede para que eles a escondam na mansão, mas Allen se recusa na hora e diz que não quer ter as suas paredes destruídas por ela novamente. Nisso, Iruka fica com pena dela e diz para Allen que Natália já vai dormir ali na mansão aquele dia, portanto não teria problema deixar uma pessoa a mais ficar ali. Mas Allen se nega a deixar Natália dormir em sua mansão também. Nisso, a garota começa a bater o pé e afirma que irá dormir lá sim, pois ela precisa ficar de olho se ele irá fazer algo impróprio com a sua irmã. E quanto ao Gossetsu, ele diz que irá cozinhar para todos naquele dia. Então Allen acaba cedendo, e ao cair da noite, Charlotte tem um sonho, onde ela é jogada em um quarto escuro e isolado por conta de sua mãe achar que ela roubou algo da casa. E embora ela esteja com medo daquela escuridão, Charlotte sente que ali ainda é um lugar mais seguro, pois lá não tem ninguém para lhe machucar. Em seguida, Allen aparece e estende a mão para ajudá-la, tirando ela daquele lugar escuro e solitário. E ao acordar, ela percebe que há tempos não tinha um pesadelo assustador da época em que morava com a família Evans. Então ela decide ir até Allen para ficar com ele, pois ela não estava conseguindo dormir. E ele comenta que esse é o melhor momento para eles tentarem fazer algo impróprio, algo que só pode ser feito à noite. Então eles sentam do lado de fora da mansão para tomarem chocolate quente enquanto admiram as estrelas. E Charlotte afirma que essa coisa imprópria é muito legal de se fazer. E Allen explica que mesmo tendo-a chamado para contemplar as estrelas, ele não entende muito bem do assunto. A única coisa que ele sabe é o efeito que a posição das estrelas causam na mana. Já as constelações e mitos são assuntos que ele não sabe praticamente nada. E Charlotte diz que isso é muito a cara dele. E então ela informa que uma das estrelas é o olho da constelação da aranha, e quanto à estrela de baixo, ela seria a constelação da
a capivara do inferno, mas para Allen todas as estrelas são iguais. E Charlotte nota que uma das estrelas brilhou mais forte, e com isso ela deduz que se trata de uma estrela cadente. E ao se aproximar para ver melhor, Allen acaba tocando na mão dela, então Charlotte segura a mão dele e agradece por tudo que ele fez por ela até então. Além disso, ela também confessa que tomar chocolate quente enquanto olha as estrelas é de fato um ato bem impróprio, mas Allen afirma que ela ainda não viu nada. Afinal de contas, ele havia prometido que daria um curso intensivo a ela sobre todas as coisas impróprias do mundo. Porém, ela diz que não está falando apenas disso e explica que sempre fica animada pela manhã do dia seguinte, pois fica ansiosa para saber como Allen irá fazê-la feliz naquele dia. E então eles lentamente vão se aproximando, mas logo em seguida ele interrompe tudo para repreender Miyate e sua irmã, que estavam escondidas vendo toda aquela cena. E Gosetsu zomba da cara dele, dizendo que usar aquele contexto romântico para se aproximar de Charlotte é uma estratégia finíssima. E embora Allen tente negar tudo, Dorothea nota que os dois ainda estão de mão dadas, e Natália ameaça cortar a mão dele fora. Nisso, ela e Lu partem para cima dele. E no dia seguinte é visto sobre a mesa um livro, cujo seu teor é ensinar uma jovem nobre desonrada a fazer coisas impróprias. Enquanto isso, o príncipe é informado de que seu espião finalmente localizou a Charlotte. Então ele afirma que ela deve ser capturada imediatamente, em nome do reino de Nerus. E galera, eu acho que acabou a temporada, então são todos os episódios, e se você quiser a continuação de mais episódios e a próxima temporada que se inicia no final de dezembro, começo de janeiro, deixa o like, se inscreve e vamos que vamos, rumo aos 400 mil inscritos. Não vai parar, essa temporada tá acabando, quase todos os animes estão tendo fim, mas a próxima vem por aí, e eu vejo vocês lá. Fui!